Eu não acho de jeito nenhum que o suicídio seja uma saída fácil. Eu, por exemplo, sou a favor de que as pessoas possam decidir se querem entrar ou não em alguma coisa, sabe? E a vida não é obrigatória, talvez eu não queira continuar. Agora, eu tenho um bom motivo. Existe uma diferença entre não querer viver e não querer viver do jeito que estou vivendo. É uma grande diferença. Como assim? Quer dizer, essa forma de pensar que é refrescante é muito aliviadora. Como isso funcionou para você na vida, além da filosofia que estamos discutindo hoje? É assim que eu vivo. Nunca defini sucesso. Isso é algo que falo em Recalculando no final. É como a vida te coloca situações. Não vou ter filhos. Estou grávida, recalculando. Ou vou ter filhos. Sou estéril. Caramba, recalculando. Vou adotar. Não vou adotar. Se vou ter, não vou ter. Você não faz ideia. Eu vou sair para tomar sol. Choveu em Cancún. Mas são minhas férias do ano inteiro. Choveu. O que você faz? Choveu. Você não consegue ver alguma realidade. Então, A oportunidade de viver é algo maravilhoso. É um presente lindo e uma oportunidade única de poder experimentar beleza do mundo e também de nós mesmos como seres humanos. Ao longo da vida, podemos experimentar a alegria, o amor, a amizade, a criatividade, o aprendizado e muitas outras coisas que tornam esta vida bela. Para muitos, a ideia de que a vida tem um fim é algo assustador ou triste. Mas é importante lembrar que a morte é uma parte natural e inevitável da vida. Pensar assim pode tirar a nossa ansiedade sobre o futuro e nos permite ver toda a beleza colateral que existe, porque nos lembra da importância de viver cada día con propósito y significado. De amar aqueles que nos cercan e de fazer o que podemos para criar un impacto positivo no mundo. A morte nos ensina que a vida é preciosa e valiosa e que cada momento que temos aquí na Terra debe ser valorizado e apreciado. A vida é curta, mas é bela. Então aproveite enquanto dura, porque um dia, assim como todos, você também vai deixar de viver. Perdoe os outros e perdoe a si mesmo. Não gaste tanta energia discutindo por besteiras. Ame muito. Não deixe de dizer a alguém que você o ama. Ria sem constrangimento. Dance sem medo de parecer ridículo. Cante como se fosse a última vez que você vai fazer isso. Ouse mais, arrisque-se mais. Caminhe, tropece, levante-se, tropece de novo, levante-se, apaixone-se, desapaixone-se e faça tudo o que você quiser e que te faça feliz. A vida é como uma festa, então aproveite enquanto estiver nela e ria, chore, cante, dance, brinque. Preocupe-se menos. Confie mais em você e tenha mais fé em Deus. Faça tudo isso a partir de hoje, a partir deste minuto. E faça isso antes que você não possa mais fazer. Comente um viverei e afirme plenitude na sua vida. Afirme isso e lembre-se de que um dia esse momento vai chegar para todos nós. Mas hoje ainda não é esse momento para você. Então, enquanto você tiver tempo, faça com que valha a pena. Sobre isso e muito mais, vamos conversar com um convidado que realmente dispensa apresentações. É uma pessoa admirada e querida por muita gente porque durante muitos anos, com suas peças de teatro e outras produções, tocou vidas de forma positiva. Odín Dupeirón. Aqui no Conquista tu Mundo, o podcast. Com uma perspectiva muito original e refrescante sobre a vida, a morte e tudo o que há no meio. Aproveite! Todo, já não sei mais como te apresentar, com que honra e tudo mais. que honra, que prazer E tudo mais, né? ter você como ninguém mais. Você é o convidado especial que eu gosto de ter. Você é esse convidado, meu querido Indo Peirón. A verdade é que é uma honra e um prazer ter você aqui hoje, porque antes de ser seu colega, vamos chamar assim, eu fui seu fã das suas peças de teatro, do seu livro e de tudo. Então, para mim é algo, um orgulho poder estar na sua frente. Muito obrigado, muito obrigado. E além disso, com certeza vamos acrescentar muito a vida de muita gente. Então, bem-vindo ao Conquista tu Mundo. Como você está? Muito bem. Felizmente bem, voltando das férias, o que já me alivia bastante, e começando a trabalhar, iniciando o ano, mais um ano. Que bom! Como vão as obras agora? Qual você está impulsionando? Tenho todas. Tenho a Vivir, tenho 22, tenho Lucas, tenho Recalculando, tenho isso, SC. Continuo com as 5. Antes eu estava fixo nos teatros, e faz, o que será, faz 7 anos que já deixei o teatro fixo, e agora me dedico como cantor a sair fazendo turnês por toda parte. Que legal! Muito puxado, né? Puxado, mas melhor. Sério? Sim. Que bom. Mas olha, antes de todo esse sucesso no teatro, porque você já está há quanto tempo? Quantos anos você tem de carreira? A Vivir está há 18 anos, é a que está há mais tempo. 18 anos.
Na primeira entrevista que vi sua, eu soube que você imitava vozes. Sim. Você estava fazendo dublagens, vozes. Não. Como atuação. Sim. Não, o que eu fazia dublagens, o que acontece é que sim, a primeira entrevista que vi foi com René Frank. Sim. Eu fui manipulador de bonecos da Vila Sésamo. Então, manipulava bonecos, nunca fiz dublagem, fazia voz do boneco enquanto manipulava, igual ao Fúrcio. Fúrcio era um bonequinho virtual que eu também controlava com sensores no corpo. E eu fazia a voz desses dois personagens, mas não era dublagem, era atuar com a voz. Quer dizer, Podemos definir primeiro como um ator. sou ator, é isso que sou, como sou ator. Mas em que momento você entra nesse mundo de dar inspiração, de passar mensagem? Pois não, forte. Não, como esse vídeo, eu não pulei, me fizeram pular, eu não quis. A verdade é que eu me afasto muito disso. Não sou coach, não sou psicólogo, não sou motivador, não sou motivador, com certeza. Sou ator. O que acontece é que a gente esquece que antes os atores, os artistas, tinham um discurso, né? John Lennon escreveu músicas incríveis sobre o que ele pensava da guerra. E o que ele pensava sobre Imagine, o que ele pensava... escreveu um monte de músicas sobre a maneira dele de pensar. E depois tudo ficou muito comercial na vida. Então tem gente que só quer ganhar dinheiro. Mas os primeiros atores e os primeiros escritores queriam contar histórias. Diziam que pensavam sobre a vida e faziam, e apresentavam sua filosofia de vida através de peças de teatro, de pintura. E então aqui um pate pintava Cronos cortando as asas de Cupido, porque ele pensava que o tempo acabava matando as asas do amor, né? Então o pai Cronos, que é o tempo, estava cortando as asas de Cupido, e aí representava todo um discurso de como o tempo acaba matando o amor infantil e absurdo se ele não amadurece. Não é que fosse de autoajuda, não é que o pintor fosse um motivador, é que ele simplesmente está falando disso. Os Miseráveis, de Victor Hugo, fala sobre a condição humana, sobre como o bom nem sempre é tão bom e o mau nem sempre é tão mau. No entanto, Você tem seus pilares muito claros, ou seja, existe o medo e em colorim colorado este conto não acabado. Tem a questão, bem, do suicídio e do amor à vida, ou não sei, sua antítese. em 22. Sim. Estou falando do amor em Luca. Amor em Lucas. Depois vem a vontade de, bem, viver do jeito que quiser, mas vivendo, né? Sim. Então parece que você realmente acertou em cheio nesses temas sobre os quais vamos falar bastante hoje. E você se tornou uma figura e uma referência em todo esse assunto de, chamem de crescimento pessoal. Sim. Inspiração ou o que for. O que quero dizer é, não me dedico a isso. O que eu faço é ser ator e fazer peças de teatro e escrever livros que falem de coisas que eu gosto de falar, sabe? Nem sempre vão ser motivações, por exemplo. Estou fazendo uma peça de teatro e agora está saindo em todas as entrevistas e está foda. Eu não sou religioso, então estou fazendo uma peça de teatro onde falo sobre como deixei de ser religioso, sobre minha crença em Deus e por que deixei de acreditar em Deus e toda essa história. Ou então era Não é, porque ninguém nasce religioso, todos nós nascemos ateus, mas nos levam para casa e nos ensinam que Jesus, ou que não é Jesus, ou que Deus, ou conforme a religião que você tiver. sim, certos condicionamentos e crenças. Um condicionamento. Se sua família é crente, você vai acreditar naquilo em que nasceu. E você era de família católica. Eu era de família católica, católico light. Não era um catolicismo assim tão radical. E o que faz você repensar essa crença ou renunciar a ela? Bom, questioná-la, né? Tudo, porque eu cresci com... Quer dizer, Deus faz parte de um conjunto de ideias familiares que eu aprendi e que muitas eu questionei e disse, eu não quero ser assim. Eu não quero... Não, isso só é estranho para mim. Junto com comidas e junto com formas de ver a vida ou de definir o sucesso ou não. Quer dizer, não era tudo contra Deus, como às vezes as pessoas interpretam. Era tudo. Eu questionei tudo. O que é sucesso para mim comparado ao que é sucesso para minha família? E você começa a se afastar das ideias que não são suas. Que a gente questiona muito pouco, né? As pessoas são educadas para nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Entre esses intervalos está estudar, trabalhar. Mas não é só isso. Como a gente diz. Ou seja, isso não é só crescer, se reproduzir, estudar, morrer. É como a gente fala. E então, se você tem uma família que é super sacrificada e viemos para ser pobres e sofrer, você vai ter essa ideia. Se você é de uma família em que todos acreditam que merecem tudo, você vai ter essa ideia. Se você tem uma, vai ter a ideia que seus familiares te ensinaram sobre a família é o mais importante. E aí as pessoas ficam aguentando um marido filho da puta ou uma mulher cabrona ou uns filhos ingratos e desrespeitosos porque a família é o mais importante, porque foi isso que você aprendeu, mas é o mais sempre é o mais importante, né? Gente que não se divorcia porque não quer deixar os filhos sem pai. E tem crianças que dizem para a mãe, já se divorcia desse desgraçado. Em que momento você vai nos colocar a salvo desse filho da puta que nos machuca?
Mas crescemos com a ideia que nos disseram que a família, se são os pais, então uma família. Terrível, vamos dizer, a família não vem em primeiro lugar. E então talvez você perca um homem maravilhoso, uma mulher maravilhosa, porque sim, é preciso fazer sacrifícios. Então eu me lembro de tudo isso. Sim, do que eu falo são das minhas conclusões, das minhas próprias conclusões, é do que eu aprendi. O que te faz questionar? Ou seja, a adolescência, a vida adulta, um relacionamento, o trabalho? O que me faz questionar, bem, é algo que eu também adoraria dizer com orgulho. Eu sempre quis, estudei e tal. Nada, eu nasci assim, é como se eu já viesse programado desse jeito. Ou seja, eu nasci questionando. Minha mãe diz que eu nasci dizendo qual é, por quê, quem disse, quando disse, por que disse, como disse, você tem que, por que eu tenho que fazer, quem disse que eu tenho que fazer. O que eu tenho, nasci rebelde, rebelde mesmo. Ainda mais pelas circunstâncias em que nasci. As crianças perguntam muito por quê, por quê, por quê. E você Sim, sim, cresceu sim. continuando a perguntar por quê, por quê. A mim não, Isso. E muitos já ficam no status quo e não continuam se perguntando por quê. Perguntar se por quê funcionou para você ou acabou gerando muita análise, dúvidas, medos e ansiedade por causa disso. sempre funcionou para mim. Já fui atacado por dúvidas, medos, ansiedades, incertezas, para as quais não há resposta, mas hoje em dia, depois de muitos anos, estou satisfeito com a incerteza. Não sei o que vai acontecer depois da morte, não faço ideia. Ou seja, não posso dizer que você morre e acabou. Não sei, não morri. Ninguém voltou do outro lado para nos dizer se existe algo. Não. Então não sei. Você gostaria de acreditar que existe ou não se importa em saber? Bem, na verdade eu não me importo, quer dizer, eu adoraria saber, tipo, no sentido de que o ser humano descubra cientificamente e de forma comprovável o que existe depois da morte, né? Porque teorias existem de todo tipo. Tem teoria de reencarnação, de que você passa para outro universo, ou seja, já, e para outra espécie animal. Mas nunca sabemos, né? Quer dizer, não há provas de nada, né? Sim. Então acho que seria legal saber, não sei o quanto seria legal, porque no momento em que o homem souber o que acontece depois da morte, com toda certeza, o significado da vida vai ser completamente diferente. Qual é o significado da vida para você hoje? Não tem, para mim é vivê-la. Não. Viver a vida não tem sentido. Eu, Odindo Pairón, acho que a vida não tem sentido. Não sabemos por que estamos aqui. Se formos honestos, podemos ter crenças. E tudo bem, se você quiser acreditar que eu vim aqui porque me deram uma missão extraterrestre, beleza. Se você quiser acreditar que eu vim aqui porque meu Deus me deu a oportunidade e me colocou aqui, tudo bem. Enquanto não estiver incomodando ninguém, tá ótimo. Eu acho que realmente, se formos muito honestos, não sabemos o que estamos fazendo aqui. A gente conta histórias, se inventa, se cria para poder dar um sentido a alguma coisa. Não sabemos onde vivemos, não sabemos para onde vamos e não sabemos por que estamos aqui. Inclusive, já saímos da cadeia alimentar, né? Já nem fazemos mais parte da cadeia alimentar. Já saímos de todo o ecossistema. Então, acho que se a vida não tem sentido, já que estamos aqui, temos que dar um sentido para a vida. Pessoas como você e como eu acreditamos em uma corrente científica, nosso sistema de crenças é científico e ainda assim continuam sendo crenças. Sim. E sentimos que estamos aqui meramente por muitos acidentes químicos, decisões de muitas pessoas, essas casualidades. Casualidades e tudo mais. E isso, na minha opinião, não sei o que você acha, mas é lindo porque é uma oportunidade única. Correto. Todo. Mas vai ter muita gente que talvez perca a ilusão de dizer, olha, talvez nessa vida eu possa errar e na outra vou viver em um paraíso onde tudo me é perdoado. Tudo. O que você acha dessa crença que a gente respeita, mas pessoas como eu e você não compartilham? Bom, eu acho que, de novo, você pode querer o que quiser. Eu acredito que se você tem a crença de outra vida, então nessa aqui você pode errar. Não por esta. Eu acho que se você não tem a crença de outra vida, vai tentar dar o melhor de si por esta, né? Por esta. Porque e se não houver outra? E se não tiver? Essa galera, em recalculando, digo, as pessoas falam muita coisa, mas tem gente que não. Por causa da sua crença, não dá medicamentos para seus familiares, ou não come certos alimentos, ou não tem relações sexuais. Não! E eu falo em recalculando, tem gente que não transa porque acredita que na próxima vida vai ser recompensado por ser puro e casto. Quem te dice que na próxima vida é se na próxima vida te disserem. E aí, essa é a de não transar. Mas por quê? Eu não transei a vida passada inteira. Por quê? Porque me disseram que eu tinha que ser casto. Quem te disse isso? Meu pai, meu mestre de yoga, ele me disse. Quem disse? Quando disse? Quem te falou? Quem te falou? Essa é a nossa vez na fila e temos que aproveitar, né? E se tiver mais alguma coisa, a gente vê depois. A gente vai descobrir se não. Mas você não pode viver em função de algo que não sabe. E também podemos fazer besteira nessa vida. Claro. Bom, a gente vai fazer besteira. Isso é inevitável. E o que acontece com as pessoas que talvez digam, olha, eu já fiz tanta besteira na vida que dói tanto ficar pensando em todos os meus erros e tudo mais, que a saída mais fácil é quero tirar minha própria vida. Eu recebo muitas mensagens sobre isso e sei que você fala muito sobre esse assunto nas suas obras, especialmente em 22. O que você acha dessas pessoas cuja autoestima, crenças e educação
não permitem que elas busquem outras saídas e acabam pensando na saída mais fácil? O que você pode dizer para elas? Olha, o que acontece é que tem duas coisas. Primeiro, eu de jeito nenhum acredito que o suicídio seja uma saída fácil. Eu acho que o suicídio varia, como tudo na vida. Tem gente que se suicida de forma estratégica e faz isso direito. Eu, por exemplo, sou a favor que as pessoas possam decidir se querem ou não encarar alguma coisa, sabe? E que você tem... A vida não é obrigatória. Quer dizer, não é obrigatório. Não, minha mãe morreu, meu tio morreu, meu filho morreu, eu tenho câncer, perdi as duas pernas e vou continuar. Não é obrigatório. Talvez eu não queira continuar. Agora, ele tem um bom motivo. Existe uma diferença entre não querer viver e não querer viver do jeito que está vivendo. É uma grande diferença. Não quero viver sob nenhuma circunstância. Não me importa, tanto faz. Não quero que a vida fique boa. Não quero porque, sei lá, porque tenho um câncer que vai acabar me matando, ou porque já não posso mais andar, ou porque já não posso fazer alguma coisa. Então, aí teria que ser avaliado, né? Tem gente que se suicida porque sabe que vai para a cadeia, né? E não quer viver na cadeia. E sabe que vai passar todo esse tempo lá, justo ou injusto, tanto faz. Não concorda e vai tirar a própria vida. Ou tem um câncer que vai acabar me matando. Tive um caso de uma mulher que foi ao teatro ver 22. Ela vinha assistir a peça que fala sobre suicídio. Porque existem muitas maneiras de se suicidar. Não é só se matar. Você pode se matar de fome, ou pode se suicidar jogando aviões contra prédios por causa da sua crença religiosa. Ou, se a gente olhar por esse lado, Jesus era um suicida. Ele disse, tanto faz. Eu teria dito isso. Não é verdade? Não sou filho de Deus, ninguém me mata. Mas ele manteve sua ideia até o fim, mesmo que fossem crucificá-lo, porque ele veio para se matar. Existem muitas maneiras de se suicidar, existem muitas maneiras de, por uma ideia, por um ideal, dar a vida pelo seu filho, não me importa. Ou seja, existem muitas maneiras de tirar a própria vida. Sim. Não? Então, por isso o suicídio nem sempre é um tema fácil. Mas essa mulher diz, vim com minha irmã, tenho câncer, estou com câncer há tantos anos. Não me lembro, já faz muitos anos. E eu não quero mais. Já estive aqui, já aconteceu ali, e eu não quero mais. Eu não quero mais lutar, eu não quero mais. Não vou me matar porque não vou me matar, mas sim, vou me deixar morrer. Eu não vou mais lutar contra o câncer, porque já faz 10 anos que tenho aftas na boca, sem cabelo. Eu não quero continuar. Essa vida não me interessa. Não me interessa viver a vida para ficar deitado numa cama sem poder me mexer. Então eu trouxe minha irmã para poder dizer, me deixe em paz. Não quero mais terapias, não quero mais quimioterapia. Vou viver até onde eu puder e quando o câncer me matar, eu vou embora. E foi isso que ela fez. Depois, anos depois, a irmã veio me dizer, minha irmã viveu por tanto tempo. Foi maravilhoso. No começo não aceitávamos porque era a decisão dela de não querer passar por isso. Ela parou de fazer quimioterapia, viajamos muito e quando ela começou a piorar, os irmãos puderam vir e estávamos todos juntos e ela morreu cercada pela família. Já com medicação para que não sentisse muita dor e morreu cercada de amor. Consumindo mais a vida, lutando com todas essas quimioterapias e tudo o que viver com essa doença e já aceitar o processo. O suicídio, de repente, é como um equivalente a quando você vai a uma festa e diz, estou de carro e vou embora quando eu quiser. Eu não preciso esperar todo mundo querer ir embora. Eu posso ir se eu quiser. E você não acha que é um desperdício? Nesses casos de câncer, ou talvez porque já é terminal e, bom, não há muito o que fazer e você tem que aproveitar esses últimos dias. Mas se for por causa de um término, por causa de trabalho, por algum motivo assim, Claro. você não acha um desperdício ir embora quando quiser, quando tem tanta coisa legal? Você mesmo disse. Tem pizza, tem músicas e tem paisagens. E tem mole, tem seco, tem coisas incríveis. Então, o que eu estou tentando dizer é o que eu disse no começo. Você não quer viver do jeito que está vivendo ou você não quer viver de jeito nenhum? Porque é diferente. E quando as pessoas fazem essa pergunta, dizem, olha, tudo bem, eu não quero viver assim. Eu não quero viver na merda, não quero viver com medo, não quero viver com o coração machucado. Assim eu não quero viver. Mas isso pode mudar. Claro. Isso não é vida. Você pode tomar decisões melhores, pedir demissão, terminar um relacionamento. Tem coisas que você pode mudar, né? E sempre a mensagem para mim vai ser, não se mate por qualquer coisa. Ou seja, não se mate só porque as coisas não saem do jeito que você quer. De acordo. Não se mate só porque sim. Ou seja, eu realmente acho que você tem o direito de dizer que não quer. Todo mundo tem esse direito. Mas também, quando você sabe que tem o direito de ir embora, você aguenta mais. Como quando você está numa festa e diz, olha, eu posso ir embora. Vou aguentar mais um pouquinho. Vamos ver como as coisas ficam. Se eu quiser, eu vou embora. Eu posso aguentar. E aí fica bom e você diz, isso foi massa. E aí fica ruim e diz, não, já vou embora. Bom, vou aguentar mais um pouquinho, vamos ver. Afinal, eu posso ir embora. Quando você sabe que pode ir embora. Nesses lugares onde o suicídio assistido é aceito, há pessoas que chegam doentes ou pessoas idosas que chegam. E chegam a dizer, já morreram meus 3 filhos, já morreu meu marido, já morreu todo mundo. Já não tenho mais nada para fazer, já deixei de estar aqui, já não quero mais ficar, não quero esperar ficar doente, nem quero entrar no metrô. Já estou bem, tenho 80 e tantos anos, não tenho mais nada para fazer aqui. Tem um vídeo lá no TikTok onde tem uma mãe dizendo, me matem, por favor, vovó, como ela come, me matem, já quero morrer. Ou pessoas que têm ela, ou pessoas que têm que dizer, já chega, tento suicidar várias vezes porque já não querem mais estar aqui. Sim. Mas o que eu quero dizer é que nesses países avançados, onde existe o suicídio assistido, as pessoas chegam para pedir e recebem o suicídio assistido. E dão um medicamento para que se matem, dão uma receita para que tomem um remédio na data marcada, e muita gente não troca o medicamento e não se mata.
mas sabe que tem seu passe de saída, sabe que pode ir embora se quiser, sem precisar se enforcar. Está aqui, olha, fico mais um tempinho. E ficam para ver se funciona ou ficam por esse medo do dragão que você representa nele? A maioria das pessoas que eu conheço e das que vi que pesquisaram sobre isso, ficam porque pensam, posso ir por embora quando eu quiser. Ou seja, sentem que de certa forma estão tomando as rédeas da vida? As da sua vida, que é o que no fim das contas você tem, como nos relacionamentos, você nunca perde sua liberdade. Essas pessoas que dizem, eu não quero. Bem, quando quiser, você vai embora. Quando quiser, você vai embora. Entre num relacionamento, vai lá. Sim, eu acredito na dependência. Agora estamos falando de um assunto. Não sei o que você pensa. Estamos em um não dependa. Dependa. Eu dependo de você para um relacionamento. Dependo de você vir, de que você esteja, de que me acompanhe para comer, de que venha dormir, de comida e comamos juntos. Senão, para que diabos me serve? Eu dependo. E se está muito bem, nos damos muito bem, transamos gostoso e estamos ótimos, eu dependo mais ainda porque passo mais tempo com você. E claro que o meu bem-estar ou o meu mal-estar vai ter a ver, vai estar ligado com a outra pessoa que eu amo. Não é? Até certo ponto. Não de uma forma doentia, mas sim, eu dependo de você. E quanto mais profunda e mais foda é a relação, mais eu dependo. Porque no dia que você for embora, vai me doer mais quando você for embora. Mas é como se eu dissesse, não vou comer chilaquiles tão deliciosos porque depois eles vão acabar. Tá. Sim, manda ver e depois vai ao banheiro. Como aproveita enquanto você os tem. Quando virar cocô, já era pelo cocô. Ah, eram tão gostosos os chilaquiles, agora não são mais, agora é cocô. Aquela pessoa que não quer vender todos os seus doces porque não sabe o que vai vender no dia seguinte. Exato. Que não... É a mesma coisa. Há um compromisso, você nunca perde sua liberdade. E é isso que as pessoas não entendem sobre o suicídio. É a sua liberdade. Quando você tem, quando você tem. Também conheci um casal que foi me ver no teatro. Estamos se separando e disseram, viemos assistir essa peça juntos, porque não estamos nos separando bem. E você fala muito sobre o amor e sobre como é preciso fazer as coisas direito. Então, conversando ali, porque isso é um debate, eu faço debates, não é que eu faça consultas com as pessoas. Então, esses caras me disseram, não, pois é, vamos nos divorciar. E eu disse que é bom. O importante é entender que não é obrigatório, que não precisam ficar um com o outro a vida toda, que não precisam mentir a vida toda. Não é obrigatório. Então, que bom que eles decidiram isso. Alguns anos depois, encontrei com ele do lado de fora do meu escritório. Meu filho, não sei se você se lembra, éramos o casal, que não sei o quê. Eu me lembro. Ele dizia que depois fomos jantar. Dissemos, se a gente der uma chance, não é na marra. Por que a gente não fica pensando que não é na marra? Vamos dar uma chance para ver se você quer ficar, ou se eu quero ficar, ou não. Era o marido e mulher ou namorado? Marido e mulher, ok. Ainda não fizemos isso. Tá bom. Foram os 3 melhores anos, ou os 2 melhores anos, porque sabemos que podemos. Vamos embora. E será que você para de se pressionar tanto com esses paradigmas sociais e aí? Tá correto. E aproveita, deixa fluir. E você deixa fluir. E entende que tem problemas, eu vou embora. Então você não faz tanto drama porque eu posso ir embora. Não é obrigatório. Como assim? Quer dizer, essa forma de pensar que é refrescante, é muito tranquilizadora. Como isso funcionou para você na vida, além da filosofia que estamos discutindo hoje? É assim que eu vivo. Mas como as pessoas não se conectam assim com você, tem gente igual a você, ou elas trazem todos os seus paradigmas para a mesa e aí fica difícil se conectar com essa pessoa. Todos nós trazemos nossos paradigmas para a mesa e você vai entendendo quais podem resolver e quais não. Não. E com quanto disso você consegue lidar e com quanto não. Assim são as amizades, assim são os parentes, assim são os relacionamentos, assim são os amigos, né? E aí de repente você conhece alguém que, por exemplo, eu não sou nada chato, eu não bebo, quer dizer, bebo mas muito pouco, não fumo, não uso nenhuma substância, nunca me envolvi com nada. Se eu já sou assim como sou, imagina se eu fosse chapado. Então nunca me envolvi com nada, primeiro porque eu tinha muito medo, nunca foi uma questão moral. Não sou religioso, não sou nada. É tipo, e se eu me perder, e se eu gostar, e se depois eu não conseguir largar isso, né? Pero não cada vez que é assim cocado, sim. Eu vi muita gente jovem cheirada, tipo, mas não, cada vez que você cheira assim. Coca. Ou perdendo tempo com a maconha. Por que vamos fazer isso? E eu digo, não, eu não quero isso para mim. Isso me salvou de muita coisa. Eu não quero isso para mim. Nem um relacionamento, nem. Eu não quero ficar atrapalhado, jogado no chão. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Nem que me maltratem, nem que me tratem mal. Então não, sou livre de substâncias. Mas eu te conheço, ponto. E você fuma maconha? Eu digo, não, você fuma maconha, não. Não, bom, deixa eu ver quanto você fuma, deixa eu ver como você fica quando fuma. Vai que você só dá uma tragadinha e não acontece nada. Deixa eu ver se eu consigo me dar bem. Você pode fumar? Sim. Não, mesmo assim vem para minha casa e tudo bem. Se em algum momento você ficar chapado, ficar doidão e começar a me agredir, então já entendi que não posso lidar com você. Se você der só uma tragadinha e não acontece nada, e você fica normal e não precisa, tudo bem. E esse negócio de o que você quer ou essas decisões que você toma de sim, não, com quem não. Você toma essas decisões a partir de muito questionamento e uma análise bem preto no branco, ou faz mais pelo sentimento e pelo que... O que acontece é que uma... Vês que essa é a sua filosofia de vida, ou a forma como você é, então você faz. Você já está acostumado. Você já está acostumado a começar a fazer cálculos de tudo, não? E não fica menos romântico, nem menos apaixonante, nem nada disso. Continua sendo tão divertido, tão bom quanto antes, você só fica mais consciente. É só isso. É como pular de paraquedas sem pensar em nada. Ou pular de paraquedas analisando como está o vento, quantos metros tem. Eu tenho um paraquedas que eu vou colocar. Você aproveita do mesmo jeito. Você sente o mesmo uau! Você sente a mesma emoção.
Você disse uma palavra que eu adoro e talvez eu não queira soar arrogante nem nada assim, mas as pessoas que estudam muito o comportamento humano ou estudam a sociedade, esses paradigmas e tudo mais, quanto mais estudamos e mais aprendemos, ou pelo menos é isso que achamos, mais conscientes nos tornamos, não é? E aí você acaba ficando consciente num mundo zumbi, inconsciente, onde as pessoas seguem esses paradigmas, esse ritmo da vida, de cumprir requisitos sociais e tudo mais. E fica difícil se conectar com certas pessoas, você acaba se tornando mais seletivo. Sim. Nada. E dois, você já não coloca tanto esforço ou tanta energia em certos modelos de felicidade. Lá, casamento, ser milionário, blá, blá, blá. E aí, o que você pensa sobre isso? Tipo, o que você acha das metas sociais típicas? Como você vê isso, por exemplo, o casamento? Eu nunca tive essas metas. Ok. Quer dizer, eu nunca quis me casar. Nunca foi tipo, quando eu me casar, vou me casar um dia e quando eu me apaixonar. Nunca quis. Eu não tenho, nunca defini o sucesso. Isso é algo que eu falo em Recalculando no final. Resumindo um pouco de tudo que eu falo em Recalculando, eu falo sobre como você tem que ir recalculando na vida e como a vida te coloca coisas no caminho. Tipo, não vou ter filhos, estou grávida. Posso ir recalculando, né? Ou vou ter filhos, sou estéril, meu Deus, recalculando. Vou adotar, não vou adotar, se vou ter, se não vou ter. A gente tem uma ideia, mas se a vida chega e chove, né? E a vida, eu vou sair para tomar sol. Choveu em Cancún, mas são minhas férias do ano inteiro. Choveu, o que você faz? Choveu, recalculando. As Você não pode brigar, sim, se irritar. exato. Você tem que agir, né? Você não pode brigar com a realidade. Então, recalculando, eu acabo dizendo, eu nunca tive, nunca defini. Eu sabia que queria escrever, mas nunca defini se queria escrever teatro, livros, agendas ou poesia. Eu só queria escrever. Eu sabia que tinha algo a dizer, mas não sabia se o que eu tinha a dizer seria entendido pela minha família, pelos meus amigos, pelo mundo inteiro, pelo México. Eu simplesmente escrevi. E só isso. Nunca tive um tipo nem de altura, nem de corpo, nem de nada, né? Eu tento. Minha luta agora eu entendo muitos anos depois, mas minha luta quando era garoto foi não me definir. Não me definir, não dizer sou ator. Não. Eu sou ator, e sou escritor, e sou diretor, e sou produtor, e sou confeiteiro se eu tiver que fazer bolos, e sou o que tiver que ser. Não, não sou vítima, nunca sou vítima das circunstâncias. Quer dizer, sou vítima porque sou vítima, mas fico ali um pouquinho e depois vou embora. Nada, isso aconteceu comigo, é terrível e pronto. O que vem depois? Vamos pro próximo. Vamos, o que vem depois? Ou seja, Você vai fluindo. Deixa eu ver se entendi mais ou menos. Você vai fluindo, vê o obstáculo e, de acordo com o que tem à mão, decide como superá-lo, ou como aproveitá-lo, ou... dar atenção às feridas, ou como dizer que não deu certo e já passou, fazer o quê? E o que vem depois? Não fico muito tempo lamentando nem nada. Então, da mesma forma, não tenho metas do tipo, vou ser feliz quando me casar, vou ser feliz quando ganhar um Oscar, vou ser feliz quando receber um prêmio, vou ser feliz quando receber um prêmio. Eu sou feliz de cara, assim, aproveitando agora meu cafezinho. Meu neto, sou feliz, quero ir atrás de mais, vou atrás. Se não conseguir, vou atrás de outra coisa. Se não der, não deu. Não fui ginasta olímpico. Bom, paciência, não fui. Então vou fazer outra coisa. E fiz uma peça de teatro, deu certo, que legal, amo teatro, mas fui manipulador de bonecos por muito tempo e fiz Vila Sésamo e ninguém me reconhecia. E meus amigos que estudaram atuação me diziam, mas você não aparece. E eu, não importa, tá tudo bem. Mas ninguém sabe quem você é. Eu adoro. O importante é que te faça feliz, é isso que estou entendendo. Que você goste e que te complete. Sim, claro. Não viver tão voltado para fora, mas sim para dentro de si. E como você faz para não sofrer neste mundo? E para que isso, que essa filosofia tão refrescante que você tem, possa ser colocada em prática, apesar do trânsito, apesar das dívidas, apesar de tudo isso dentro da vida. A vida tem trânsito, tem dívidas, tem estereótipos e isso faz parte do que existe na vida. Entende o que quer dizer? É como se você entrasse para jogar futebol e dissesse, como isso pode te ajudar apesar dos gols que você leva? Faz parte da vida levar um gol. Como você pode jogar futebol mesmo sabendo que pode cair e se machucar? Isso faz parte da vida. Faz parte de jogar futebol. Ou seja, o fracasso, o caos, fazem parte da vida. Nos vendem que a vida tem que ser perfeita, exata e certinha. Não é verdade, a vida é caos. A vida é um caos terrível, que de vez em quando faz um pouco de sentido. E de repente acontecem 2, 3 coisas que encaixam e você diz, olha que legal, e damos muita importância porque o quadro é muito bonito, mas não tem absolutamente nada a ver. São só casualidades. Uma transformação, a vida é caos. Que em todo caso poderíamos dizer que o sentido quem dá é você, definindo o que quer. Bina, graças. Definindo o que você quer e se você pode aquilo que quer. Porque talvez aquilo que você quer você não pode, então queira outra coisa. Obrigado. Como assim, vamos ver? Não sei, eu me baseio muito na natureza, é o que sempre fiz, como voltei a olhar para a natureza. Então, você vê 2 esquilos e vê que um esquilo pegou, tipo, mais nozes que o outro, porque encontrou. E você não vê outro dizendo, por que eu? Aqui que gosto, porra. Quem foi? Nada, eles dizem, faz de novo, vou procurar outras, e vai procurar outras. E pronto, essas nozes não estavam aqui, ele conseguiu, ao invés de os pássaros brigarem, eles não ficam se lamentando. E aí você vê a pobre pomba que já tem um toquinho porque perdeu uma parte e vai lá e você vê ela com seu toquinho fazendo o que pode. A gente humaniza muito essas coisas e diz, olha esse cachorrinho, ele é feliz com 3 patas, o cachorro não liga de ter só 3 patas. O cachorro se conhece sem perna, ele não liga, vou sem perna, e se eu ficar sem 2, eu me arrasto. Vamos ver o que eu faço. Vive.
Sai, não pegou esse osso, pega outro. Não consegui com esse, paciência, não consegui com esse, vou ver com qual eu consigo e vou fazer amizade com esse pequenininho, não consegui com esse dogo alemão, vou tentar com outro. Nós somos seres humanos e podemos ir levando as coisas numa boa e não ser filhos da puta, de referência. Mas, se você não é feliz com isso, pode ser feliz com muitas outras coisas. Mas aí vem algo de que você fala muito, que é essa análise excessiva e esse uso da razão, que deveria ser nossa maior bênção. Isso se torna nossa maior maldição porque estamos vivendo na nossa mente, sofrendo por causa da terceira perna, pelo toquinho ou pelas nozes. Porque nos venderam a ideia de que somos esses seres especiais que viemos neste mundo para ter uma experiência incrível e maravilhosa. Não é verdade. Somos apenas mais uma espécie neste maldito planeta que tem a capacidade de pensar, usar ferramentas e se comunicar, o que é uma grande vantagem. E que além disso nem nos comunica. Mas isso não faz com que a vida te trate melhor. Sim, Sabe, concordo. o tema da zebra para os leões e as panteras lá vai. Então, nisso se usa muito o exemplo dos sentimentos. Todos são bons, todos. Só precisa ver para que usá-los. Flê! Então, estão as zebras se cuidando das leões que vêm caçá-las, todas correm para um lado e entram em angústia. Lá vem as leões e vão correndo, de repente pegaram e dizem, já pegaram a trouxa, a droga, comeram ela, bom, fazer o quê? E continuam pastando, não continuam correndo. Isso foi horrível. Elas não levantam no dia seguinte dizendo, você lembra como passamos aquele dia? Foi horrível, já não consigo mais olhar para o pasto porque fiquei traumatizada. Nada disso. Elas não vivem em modo de estresse o tempo todo como a gente. Nada. A resolução continua a não dar, vamos embora. O que vem agora? Sim, você vive o estresse, eu já vivi desilusão, já vivi estresse, já vivi ansiedade, já vivi muitas coisas. Mas eu vivo isso por causa do que está acontecendo, resolvo e sigo em frente. Vamos lá, me dá algumas dicas assim para a gente ser um pouquinho mais Odin cada um de nós na hora de uma desilusão amorosa. Como você pode inventar rápido uma desilusão amorosa? Eu não quero estar com alguém que não quer estar comigo. Muito bom. Se você não quer estar comigo, eu quero estar com você. Se você não quer estar comigo, como? Bom, fazer o quê? Fique em pé. E como Não você quero disse, claro que dói, claro que dói. Claro que dói. Eu adoraria estar com você, mas se você não quer estar comigo, fazer o quê? Eu vou chorar, vou ver, já era. Eu tive um relacionamento de 8 anos, sempre recalculando, digo que comparo isso com um bolo de chocolate. Eu procuro um bolo de chocolate, que eu amo chocolate e chocolate me faz bem. Um bolo de chocolate eu encontrei. Caramba, que maravilha, o bolo de chocolate. E comi por 8 anos. E de repente eu disse, já não quero mais o bolo de chocolate. E as pessoas imediatamente dizem, o que ele te fez? Não me fez nada, foi fantástico todo esse tempo. Mas agora eu não quero mais o bolo de chocolate. Se apaixone de novo pelo bolo. Por que não tenta de novo? Não, eu já não quero. Vá para terapia com bolo de chocolate. Exato. Coloca um pouco de creme cheio de damasco. Não, eu já não quero. Não quero disfarçar o sabor. O que eu já não quero é bolo de chocolate. Já não quero. Não, não me fez mal. Não é isso. Só não quero mais. E me dói muito não querer, porque foi incrível, foi maravilhoso. E eu tenho que me separar. Paciência, vou ter que fazer o quê? Fico até odiar o bolo de chocolate como até enjoar dele. Aqui eu vou citar alguém muito famoso, uma pessoa muito célebre que disse: você quer se separar porque você não tem que se separar. Claro. No final, vamos tomando decisões de acordo com o que sentimos. Claro. E as boas decisões também custam. E as boas decisões também doem. E as boas decisões também têm um preço. São mais baratas do que as más. Ou seja, me separar de forma saudável, com amor, custa muito. E você chora pelos cantos. E se pergunta, será que estou fazendo certo ou não? É mais fácil virar um monstro, te trair, que você me ferre e aí tenho certeza de que vou te deixar. Agora tenho certeza de que você é um idiota. Não, esperar até te machucar. Ter mais desculpas. Quando simplesmente você já não quer mais continuar e as pessoas não entendem isso nos relacionamentos. Você pode simplesmente não querer mais continuar. Eu não quero mais. E como você separa isso do famoso descartável? Tipo, olha, eu não quero mais continuar, mas olha, temos 2 filhos, além disso, construímos uma casa, uma família e você simplesmente já não quer mais. Pois é. Pois sim, pois é. Pois o que eu te digo, fico por obrigação. Não digo. Que ele assuma a sua responsabilidade. Mas, e você tem que levar outra pessoa em conta. Claro. Deu para entender? Tipo, se você vai embora no primeiro sinal de problema, eu também sou assim. Vai sair no primeiro problema. Então vai embora. Sim, aí sim. Porque eu não quero ninguém que vai ficar entrando nos problemas. Não. Quero que a gente entre. O lance da vida é a paradoxa e poder se mover entre essas paradoxas. Ou seja, tenha coragem, se esforce e fique até a hora que você tiver que ir. Não fique mais tempo do que você pode ficar. Se esforce, mas não demais. Quando o amor chegar, vá em frente. Se apaixone, dê as mãos, vá em frente. Quando acabar, vá embora. Saia. Acabou para mim. Vai doer. Vá embora. E guarde os problemas até quando você vai se esforçar. Até o ponto em que estiver te custando mais do que você está ganhando. Como qualquer negócio. Esse relacionamento, essa amizade, essa atitude está me trazendo mais custos do que benefícios. Encerre. O mais difícil é quando tem benefício. Custo e benefício. Custo e benefício. Não, dizem que o problema está antes. Coitado do restaurante, aquele que sempre termina no empate, que você não sabe se fecha ou não fecha. Puta merda! É o pior. É a mesma coisa com os relacionamentos. Mas pra gente é pior. Me custa muito, me dá muito pouco, mas quando tá bom, caramba! Se não tá funcionando pra você, se essa atitude não tá te deixando feliz, se não tá te fazendo... Fecha isso. Procura outra coisa, faça outra coisa. Dá pra mudar de tudo 20 vezes de carreira. Se de tempos em tempos na sua vida, que é o que eu falo pras pessoas, sente e diga, eu sou feliz.
Eu gosto da minha vida. Eu gosto de quem eu sou. Eu gosto do meu relacionamento. Eu gosto do meu trabalho. Se a resposta for sim, parabéns. Cara, continua. Não, vou continuar na minha zona de conforto. Não, você... Tá bem, que massa, você tá feliz, continua. Se a resposta for não, muda. Muda de parceiro, muda de trabalho, muda de cidade, muda de sexualidade, muda de religião, muda de crença. Testa, experimenta, vai, questiona. E se você se encontrar de novo, fica mais um tempo. E se daqui a 10 anos você quiser mudar de novo, mude. Nunca faça nada de bobeira. Calculando, recalculando, sem cair no excesso de cálculo, sem cair no é melhor para você. Gracias, não de bobeira, com uma curva. Obrigado. Não. Aí você vê que aconteceu isso, e por isso eu quero mudar. Já entendi. O que aconteceu? Ou seja, entendi. Com questionamento, funcionamento. Agora, essa eu adoro sua postura tão objetiva, porque essa é a palavra, é muito objetiva. Não é que seja descartável, não é que eu seja muito assim desapegado de todo mundo. Não, eu sou objetivo e tomo decisões objetivas que sei que, mesmo que possam me machucar a curto ou médio prazo, vão ser melhores para mim. Como podemos ser mais objetivos? Porque as pessoas estão se afogando em suas emoções e pensamentos o tempo todo. Porque não nos ensinam a ver as coisas como elas são, mas sim como queremos que sejam. Expectativas realistas, você tem que ver as coisas como elas são, e não é só expectativas, que também é outra palavra. Pois eu te digo que não sou muito desse papo de coaching expectativas. Claro que eu tenho expectativas. Como diabos eu não vou ter expectativas? Eu tenho expectativas. O que acontece é que as expectativas precisam ser realistas. Expectativa realista. Ou seja, se eu ligo para um restaurante e peço para reservar uma mesa para mim às 3 da tarde, eu tenho a expectativa de chegar às 3 da tarde e que minha mesa esteja no restaurante. E se alguém me diz, não tenho expectativas, vai se ferrar, cadê a mesa? Agora, se eu tenho expectativa de chegar do nada e me darem uma mesa porque eu sou um dono, não digo expectativa, eu sou um idiota. Isso sim é ter uma expectativa estúpida. Eu posso ser dono de um lugar famoso, mas as pessoas não têm obrigação de me conhecer, cara. Podem me conhecer muito, mas não é todo mundo. E talvez se irrita a pessoa, ela te conhece, mas você irrita e ela vai tirar a sua mesa. Não é? Não tenho uma expectativa absurda, tenho uma expectativa realista. Não é? Eu tenho a expectativa de que minha parceira, minha mulher, meu marido, seja lá quem for, me respeite e não me bata. Ou seja, essa é a expectativa. Claro, claro. O que mais eu posso conversar com você? Ei, vamos sair só eu e você. Não, eu quero sair com você com 2 mulheres e um cara. Não, então não. Ou, bom, eu topo. Vamos ver se eu consigo. E se eu não conseguir, eu te falo. Sabe de uma coisa? Você conseguiria, mas não consigo. Já vou embora. Mas não me diga como se sou eu e você, depois aparecem 3 caras. Espera, estamos de acordo, vamos chegar a um acordo. E quando você me disser, sabe de uma coisa, já cansei de você, quero conversar com outros 3 caras. Bom, aí eu vejo se topo ou não. Ou sabe de uma coisa? Não, eu não consigo. E vamos fazendo acordos. Só isso. E curiosamente, quanto mais livre você é, mais você permanece nos lugares. Eu sou uma pessoa que, falando sobre isso e não me definindo, nunca fiz ouvir acordos e é que tudo isso não me define. As pessoas trabalham comigo há 15 anos, 14 anos, 12 anos, 8 anos, tenho um relacionamento de 8 anos, fiquei 18 anos fazendo uma peça de teatro. Ou seja, tenho muito mais estabilidade do que as pessoas que se comprometem e querem ficar. Você acha que isso se deve ao fato de que eles compartilham essa visão ou porque você os contagia com essa visão tão fresca, sem egos, sem expectativa? Digo, não sei como você lida com seu ego. Eu lido muito bem com isso. Sério? Tipo, você não fica pensando, sou o melhor dos humildes? Não? Então, o que acontece é que tem uma coisa que eu consigo diferenciar muito bem, que nós atores chamamos de ficção. A ficção é o que você precisa manter, é um compromisso que todos nós fazemos para aproveitar algo, não é? Então, na ficção, eu faço um personagem que é o ateu, que é ETT, com essa mulher que se suicidou, não é? E aí o público vai e diz, vou acreditar que esse é um ATT e que essa mulher se suicidou. Eu sei que ela não se suicidou. Eu sei que ela está actuando. Eu sei que ela não bebeu veneno. Eu sei que quando ela está se afogando, é atuação. Mas eu vou me comprometer a acreditar nela para aproveitar a apresentação. Todos concordamos, vamos lá. Se alguém olhar e dizer, ele não está morrendo, está atuando, vão dizer, cala a boca, idiota. Estamos todos de acordo aqui, imbecil, para manter essa porra dessa ficção, para aproveitar a ficção. Não, não é? E eu vou. E os atores do palco, se alguém vacila, tentamos resgatar a ficção. Não ficamos dizendo, você errou, idiota. Que nada. Não. Tentamos colocar tudo dentro da ficção. Bem, nós, na vida, vivemos em uma grande ficção onde chamamos isso de mesa e isso de rede. E aquilo chamamos de... E o Oscar é um Oscar. E a estrela, olé, que legal. E o dinheiro vale. É foda. E o dinheiro vale esse. É uma ficção que é legal. Por que legal? Porque se eu chego num café, espero que você me traga um café, não uma bola de merda. Porque estamos num acordo de... Mas agora as pessoas estão tipo, e quem é você para dizer que isso é um café? Eu não sou ninguém. Quem diz que isso é um café? Todos nós dizemos, idiota, todos nós que concordamos que isso é um café, para quando eu pedir café, você não me traga urina, me traga café. É um acordo que todos nós temos para sustentar essa porra de ficção onde você não pode simplesmente cagar aqui no meio de todo mundo. Quem diz que não pode? Todos nós dizemos que não. Nós concordamos que não vamos cagar em qualquer lugar. Criamos lugares para cagar. Foi assim que nós concordamos. Até os malditos gatos entram em acordo sobre onde devem cagar. Fala sério, não é? Mas a gente fica, quem disse como vai ser? Nós concordamos nessa ficção. O problema é não acreditar demais nisso.
Você tem que acreditar nisso para viver neste mundo e aproveitar o seu prêmio Oscar e curtir o seu jogo de futebol onde você marcou 7 gols e foi incrível. Isso não vai te garantir que você vai ter um bom relacionamento e que você vai ser o melhor de todos. Você foi incrível nesse jogo. Nem todos. Eu já me apresentei 5 vezes no Auditório Nacional. O primeiro show que fiz no Auditório Nacional esgotou 3 dias antes, com os 10 anos de carreira. 13 anos, o pessoal gritava, berrava e me puxava. E eu tenho os vídeos disso. Que loucura! Cortei, uau! E ao sair eles uivavam e as pessoas ao redor. E a energia do Auditório Nacional, uau! E de repente corta, para, corta, para. Corta, para, quer dizer, como no cinema, você está numa cena e muda rapidamente para outra. Corte, cortar. Eu com meus amigos em casa, sozinho. Uau, é uau! E as pessoas enlouquecidas, aplaudindo, uivando, e todo mundo depois do auditório brindando. E uau! E de repente nada. Uhum. Eu me apresentei 5 vezes. Eu não urino ouro. Eu não faço cocô diferente. Eu sou o mesmo. Exatamente o mesmo. Tenho lembranças muito boas, incríveis. Que legal, porque é disso que a vida se trata. A única maneira de ter lembranças incríveis e maravilhosas é fazendo coisas incríveis e maravilhosas. Correndo riscos, se apaixonando, investindo nas coisas legais. Eu não quero passar metade da minha vida chapado, nem bêbado, nem sendo idiota. Eu não. Pai, eu não quero. Me deram uma tela na vida e as pessoas disseram, vou colocar merda nela de cara, pai. Né? Não sei se quero merda. É que tá legal. Vou ler, não sei, me deixa em paz. Deixa eu ver o que eu coloco. Eu já caguei? Claro que já caguei. Mas por que eu quero fazer merda? Porque eu quis. Sabe? Tipo, eu não fico bêbado até cair, já era. Porque eu quero estar consciente do que faço. Nunca acordei dizendo, puta, onde estou? Não, eu não queria. Mas não, eu quis sim. Quis transar, quis ir, quis fazer. Eu quis. Eu errei, foi uma besteira. Mas eu quis. Eu sabia o que queria. Eu fiz? Eu errei? Bom, fazer o quê? A gente tem que ter confiança na vida. Confiança. Eu digo para os meus atores quando dirijo aulas de atuação, você tem que estar sempre confiante. Ainda mais no palco. Na vida, você tem que estar confiante. Mesmo que você tenha certeza de que não faça a menor ideia do que está fazendo. Porque quando você errar, vai poder dizer, eu falei que não fazia a menor ideia. Eu fui o primeiro a dizer, não faço a menor ideia, vou ver no que dá. Fui o primeiro. Como podemos ter mais certeza? Tipo, já sabemos que temos que recalcular e já sabemos que precisamos ter objetivos e tudo mais, mas nos dê uma dica assim. As que eu conheço, podem ser várias, mas as que eu conheço são, primeiro, conheça a si mesmo, faça terapia. Essa para mim é uma ferramenta que funcionou, terapia. Conheça a si mesmo, saiba quem você é. Por que você é quem você é? Por que você é assim? Por que você tem medo de sapos, ou do que for? Ou por que você tem medo de abandono? Por que é tão difícil para você? Vai se conhecer, cara. Veja de que você é consequência. Analise seus pais, analise seu passado, o que minha mãe pensava, o que meu pai pensava. E eu acredito nisso, porque eu tenho essa ideia de vida que me faz infeliz, não é? Porque tem gente que quer casar porque colocaram essa ideia na cabeça dela e talvez ela nem queira casar. Ou então, já não quero casar porque sou uma super mulher independente e tem algo dentro de mim que, na verdade, eu quero casar. E até que você não se questione e diga, peraí, o que eu quero? Porque eu nasci com essa ideia super liberal, por causa do meu pai, por causa de tudo isso. E eu engoli essa mentira quando, na verdade, eu quero casar e quero ficar cuidando do meu maridinho. E tá tudo bem. Eu não preciso ser essa mulher independente, eu não quero. Quando você descobre o que você quer ou não, então você pode agir de acordo com quem você realmente é. Entendendo que podemos ser pessoas diferentes em momentos diferentes da vida. E um dia você pode querer ter um relacionamento e algo assim. E outro dia você pode dizer, agora eu não quero. Agora veja que, com o passar dos anos, isso muda. Porque a gente é diferente aos 40, aos 30, aos 50, aos 60. A gente é diferente. Mas vamos voltar a essas ficções e vamos falar de várias. E você vai me dizendo conforme for sentindo. Falamos de muitas ficções que nos prometem felicidade e volto a falar sobre casamento, filhos, amor, ser uma pessoa empoderada que ganha muito dinheiro, porque poder a gente relaciona só ao dinheiro. E então, quando você não alcança essas ficções ou age diferente desses acordos da moda, vamos chamar assim, porque agora já criticam a mulher que cozinha. Agora mesmo acabei de ver uns stories de uma influenciadora que cozinhou e foi criticada. Disseram que como assim ela cozinha, que não deve se submeter ao marido. Já chegamos a um ponto muito radical também. Então essas ficções, como você lida com elas e o que acha desses modelos de que estou falando como casar, ter filhos. Por que você, por exemplo, não tem filhos? Porque eu nunca quis ter filho. Você nunca quis. O melhor dos filhos é não tê-los. Eles são um karma, são um problema. Tipo, eu vejo minha irmã que tem filha e meus amigos que têm filhos e penso, puta merda, ainda bem que eu nunca tive filhos. Tem gente que curte e ama, eu não. Eu sou super apreensivo com 2 cachorrinhas que tive. E tudo é uma correria, tudo atropelado. Imagina um filho, pelo amor de Deus, não, que horror, não. Então eu curto muitas crianças, amo e quero bem a todas. Todos os filhos dos meus amigos me chamam de tio, dizem que sou uma figura paterna para alguns deles que não têm pai, e eu adoro isso, me comprometo e tal. Eu, pessoalmente, não gostei da ideia de ter filhos, nunca quis ter filhos, nunca quis casar, não quis filhos. Agora, mas por quê? Por responsabilidade? Que não é sua praia. Porque não sei como você decidiu isso, como... Não, eu não quis. Tipo quando você tem vontade de algo, sabe? Quando você diz, tô com vontade.
Quer dizer, nunca te atraiu nem a vontade, nem a pressão social, nada. Nada. Olha, vou dizer uma coisa que estou escrevendo neste livro que estou escrevendo agora, neste livro em que falo sobre a realidade. Isso já encheu o saco um pouco. É que a sociedade te pressiona, a sociedade sempre vai te pressionar, a sociedade. Uns mais, outros menos, sempre. E a bonita vai ser pressionada para ser bonita, para ser alta, para ser bem sucedida, e o cara por ser gordo, o outro por ser magro, o outro por ser baixo, por ser mais baixo, tem que ser mais alto. A sociedade sempre vai te pressionar. Você decide até quando vai deixar se pressionar, né? Era exatamente isso que eu te falaram ou não. Justo isso te ia Ponto. perguntar. Ou as pessoas dizem, você tem que escrever, eu não tem que escrever. Dizem que você não tem que falar, eu falo se eu quiser. É que o seu público quer, mas eu não tô nem aí porque o público quer. Eu tenho o que eu vou dizer. Se quiser me acompanhar, venha para minha vida, venha para minha arte, venha ler meus livros. Mas eu não vou dar a bunda só se eu quiser sentir prazer em dar. Se não, não, não. Estou disposto a fazer sacrifícios. Claro que estou disposto a fazer sacrifícios. Mas porque eu quero fazer sacrifícios. Não porque você me obriga a fazer qualquer sacrifício. Você não vai me pressionar para fazer nada. Nada. Muita gente pensa que, pelo meu discurso no começo, quando me conheceram pelo meu livro Colorinho Colorado, eu não deveria falar palavrão. Mas eu falo palavrão. Pois é, você não deveria. Mas eu falo. É que no seu livro não diz. Porque no meu livro você diz para não dizer. Então, por que lá você pode e aqui não? Porque aqui ninguém enche o saco de eu falar. Não, aqui eu quero falar palavrão. Nesse livro eu não quero e aqui eu quero. Eu falo palavrão não, mas realmente me irrita pra caramba. Se você me convida e me diz, olha, não pode falar palavrão, aí você já sabe se eu vou ou não. Eu também sei me comportar. Se você me diz, olha, não fale palavrão, eu vou te dizer, sabe de uma coisa? Não vou. Ou eu vou e não falo. Mas porque eu quero. E esse eu quero, e esse jeito tão autêntico de viver e tão livre, pelo que eu percebo, não fez você se isolar? Ficar um pouco sozinho? Porque eu não quero filhos. Porque eu não quero. Porque eu não quero marido Não. ou esposa. Ou sea, seja, sí es é más mais difícil. difícil. Não. Não sei. Estar em certos relacionamentos. Não quero pertencer ao status quo. Não. Não me fez. É preciso entender isso também. Sou solitário, sou bastante solitário, mas tenho a enorme, grande sorte de ter muitos amigos e não apenas conhecidos. Amigos, 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 amigos. Por quê? Porque essa pessoa que sou tende a criar relações profundas com as pessoas. Criar relações profundas. A honestas. Né? Reais. E conversar. E eu sou o cara que começa a se envolver quando você diz, não sei, por exemplo, em todas as cidades a que vou, sempre tem um motorista para me levar ao teatro, me buscar no aeroporto e tal. E às vezes o motorista recebe uma ligação, uma vez aconteceu comigo, ele recebeu uma ligação de não sei o quê e tal, não, pô, você é foda, não, e desliga. E aí ele pede desculpa. É que você sabe como são as mulheres. Sim, eu sei. É que é minha mulher que está me dizendo não sei o quê. E aí podem acontecer duas coisas. Pode ser que eu pergunte, mas o que ela te disse? Ah, que isso e aquilo e tal. Ou então, não, você que é burro, não brinca. Sua mulher tem razão. Por quê? Porque eu penso isso e aquilo. É mesmo, né? E por quê? E aí eu converso. E aí é uma pequena conexão profunda. Não é só, sabe, trânsito, né? Tá foda assim. Não, é sobre algo que aconteceu com você. Não vou te perguntar coisas. Mas se você me disser algo, eu vou responder. Se você disser, é que as pessoas são burras por isso, eu vou dizer não. Eu acho que não porque penso tal coisa. Então, às vezes isso acontece comigo, com algumas pessoas. Quando minha equipe sofre um acidente na estrada, a caminho de Guadalajara, começo a receber mais ligações porque me dá um telefone do motorista para avisar. Já estou aqui, vou descer, já estou chegando. Começo a receber mensagens, sou motorista daqui, o que precisar. Vi que seu staff sofreu um acidente, que posso fazer por você, onde quiser eu vou. Pessoas que estão dispostas a fazer coisas por mim pela conexão profunda que criamos. Então não estou sozinho. Sempre, não estou sozinho. Tem pessoas que sempre me acompanham. Agora você é um homem em sua plenitude. Uhum. Você tem medo que em alguns anos, algumas décadas, sei lá, todas as pessoas com quem você se conecta sigam suas vidas, formem suas próprias tribos e você acaba relativamente sozinho ou sem uma matilha que você tenha construído? Sim, claro, com certeza. Eu tenho um pavor da velhice. Ter filhos não te garante que você vai estar acompanhado. Não, ok, sim, sim. Uhum. Não. Nem que você vai se dar bem. Tem gente que ferra os próprios filhos, que são os filhos da mãe. E assim como eu digo também para os jovens que têm que falar para os pais: pai, me deixa em paz. Já me educou, já tenho 22, já posso fazer o que quiser da minha vida, já, por favor, já. Ou tenho 30, pô, não exagera. Vamos ser amigos. Porque o que a gente não entende é que chega um momento em que já não dá mais para ter essa relação pai-filho. Já fica igual e já são dois adultos. Você é minha mãe, mas somos adultos. Da mesma forma eu digo para os pais, chega um momento em que você diz para o seu filho, já meu filho, olha, eu não lembro, já não sei o que eu fiz, meu amor, talvez eu tenha errado, mas eu não sabia. Mas agora você já tem 40 anos, cara, resolve o seu próprio problema, me deixa em paz. Já, para de ficar me enchendo, eu fiz o que pude com o que eu tinha, não gosta, vai se foder. Ou mãe, você não pode vir porque é alcoólatra, eu não quero conviver com você. Se quiser vir na minha casa com a minha família, não beba. Porque você xinga minha esposa e estressa meus filhos. Eu não quero te ver, mãe. Eu te amo e te adoro. Mas se você for amá-la, não vai vir. Eu continuo falando no telefone como se fosse dos anos 70, mãe. Só para terminar isso aqui, espera um segundo. Então, o que eu acho é que, claro, eu tenho medo de ficar sozinho. Como qualquer um pode ficar sozinho.
E não sou sozinho porque não tenho ninguém, mas sozinho porque estou acompanhado das pessoas erradas. Claro. Porque essa solidão de ficar aguentando merda dos outros só para não ficar sozinho, eu não quero. Mas, se eu ficar sozinho, no fim das contas, eu vou embora mesmo. Olha, com meu andador no metrô, eu espero que quando eu tiver essa idade, o suicídio assistido já seja aceito no México. Eu posso dizer para eles, já me entediei, já quero ir embora, que me dê um comprimido, eu tomo e durmo. Mas se não, eu vou embora. Eu vou embora. Se isso não estiver legal e não parecer que vai ficar antes morto do que entediado. E não vou ficar aqui só por ficar mal. Ou seja, a vida não é obrigatória nem se aguenta tudo. Não é obrigatório, não é obrigatório, não é obrigatório. Ou seja, retomando um pouco a questão dos filhos, das famílias e dos pais, acho que somos a única espécie animal em que alguns continuam morando na casa dos pais até os 40 anos, né? E aí os animais, em poucos dias ou semanas, já estão voando, já estão casando, já estão... E nós continuamos dependendo da nossa mãe, do nosso pai. Isso é certeza. Sim. E porque não aprendemos a fazer isso? E no México, de repente, mas é a sua mãezinha. Pois é, mas chega um momento que já somos adultos. E você é mãe do adulto, já não é mais mãe de uma criança. Você é mãe de uma criança e tem que decidir por ele. Mas de repente também você como filho tem que começar a dizer, mãe, sou adulto. E aí Porque existe uma emoção muito forte por conta da consciência que a pessoa vai adquirindo e tudo isso que eu apego. Você acha que é muito desapegado em geral, mas você se apega às coisas que quer. Sou os dois. De novo, a vida é esse paradigma entre o quanto você tem que lutar e o quanto não. Eu acredito no apego. Claro, acho que temos um compromisso emocional com as pessoas por quem nos apaixonamos e com a família. Não a qualquer custo, não apesar de tudo e não acima de mim, eu vou me apegar a você. Ou seja, você não é frio, você é seletivo. Não. Sim, claro, eu sou seletivo. Mas não sou seletivo com pessoas, mas também com situações. Porque talvez eu e você possamos ter uma amizade muito legal, até que de repente você começa a rir como um idiota e faz coisas que eu acho terríveis, aí eu vou embora. E pela amizade que tivemos, eu sempre vou agradecer, mas agora isso já não está me agradando, porque depois que teve esse negócio ou começou esse relacionamento, você mudou. E tudo bem, você tem que seguir o seu caminho. Tudo bem, você é livre para fazer o que quiser. O lance é não te sacanear e também não sacanear ninguém pelo caminho. Não de maneira desnecessária. Existem danos colaterais. 100%. E também há muita beleza colateral. Às vezes, quando você toma certas decisões, sem ferrar ninguém. A gente não percebe e aí você sofre pela decisão que tomou que não deu certo e não percebe todo o resto. Olá. E é preciso enxergar além do espectro. Agora, tudo isso que você diz, imagino que faz de você alvo de muitas críticas. Sim. E desde o seu círculo mais próximo até alguns, talvez, seguidores ou não seguidores. Não é? O mais interno, no mais interno já me conhece. No mais interno. Aí, no mais interno não. No metrô. Como você lida com o que vão dizer, com as fofocas? Você não liga. Pois é. Você não dá motivo para o povo falar. Ou me importo com os meus, com aqueles que estão perto de mim. Quando me dizem, não, Odinco, não. E Dália, que está comigo o tempo todo, me diz, ei, por que você está fazendo isso? Eu levo em consideração. Se alguém me diz isso no Twitter, você não sabe quem eu sou. Não, você não sabe quem eu sou. E também se alguém próximo de mim me diz isso, bom, aí podemos ter um problema, eu e você. Mas aí já são 5 ou 7 pessoas que me dizem isso, ou você que alguém próximo de mim me fala alguma coisa, eu vou até a pessoa e pergunto, ei, você acha que estou fazendo isso? Olha, dali eu já ia te falar. Ou então, agora que você falou, acho que pode ser mesmo. Aí eu percebo. Mas se você me diz alguma coisa e através dos meus amigos eles não dizem o mesmo, então eu considero. Essa é a vida. É até que ponto sim, até que ponto não, e por aí vai. E eu sempre digo que existe o reino de Empairão. Por quê? Porque eu sou o centro do meu universo. Claro que eu sou o centro do meu universo. 100%. Se eu sou a pessoa mais importante da minha vida, se eu morrer, fico sem mim. Sim, então. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Então eu tenho meu reino, e no meu reino tenho o palácio, e tem quem tem quartos perto do meu quarto. E tem quem mora no palácio aqui pertinho. E tem quem mora fora do palácio e vive no povoado. E é nisso que eu penso. E tem quem foi banido do meu reino. Tem gente que foi banida do meu reino do carinho e da amizade. Banida! Você vive fora, lá fora. Vai pra lá. E às vezes, bom, tem gente que vai se aproximando e tem gente que vai se afastando e tem gente que fica dentro do reino e vai mudando conforme a vida. E tem gente que você bane para sempre e que nunca mais quer ver porque roubou, porque ferrou, porque sacaneou. No meu reino essas coisas não se fazem, cara. E, no entanto, tem gente que não tem coragem de Não. banir do seu reino certas pessoas porque temos filhos em comum ou por algum outro motivo. O que você acha dessas pessoas que não sabem separar certos papéis, funções ou simplesmente vivem infelizes? Porque não existe nada mais infeliz do que viver em consequência de algo que você não quer. Porque, de novo, eu posso aguentar essa mulher louca de quem me divorciei porque
tenho 2 filhos e quero ver meus filhos e fazer o quê? Tomei essa decisão e tive esses filhos com essa mulher terrível ou com esse homem terrível e fazer o quê? Ela não joga na minha cara que eu cheguei até ele, mas eu tenho que aguentar certas coisas para ver meus filhos. Então tudo vira uma lógica de investimento e retorno. Você entende o que eu quero dizer? E aí você vai dizendo, eu tenho uma amiga que se casou com um idiota porque queria ter um filho. Eu disse para ela, não tenha filhos com esse idiota. Ela, já era, eu vou ter. E eu disse para ela, você nunca vai se arrepender de ter seu filho porque vai amá-lo para sempre. O que você vai se arrepender é de ter se ligado a esse idiota para a vida toda. Até que seu filho faça 18 anos. Sim. E depois, quando ele já tinha estragado tudo, porque era um idiota, e quando estávamos um dia tomando café da manhã, meu pai disse isso para o meu pobre filho, e eu disse, então ele joga sujo e faz coisas com ele, eu me sinto mal. E eu digo, não, não se sinta mal. É que eu escolhi para ele, ou você escolheu para ele, mas agora é problema do seu filho. É o pai que ele teve. Você escolheu assim, que idiota. Mas já era, já era. Pois é, eu me preocupava, idiota, eu escolhi para você, mas agora você tem que lidar com ele. É isso, pai. Não posso te sentar aqui e resolver essas notas contas, eu que estraguei tudo. E agora é problema do seu filho. E ele vai ter que conversar, mostrar quem é o pai dele, e aí ele vai poder tomar as decisões. E é isso. E é simples assim. O que acontece é que nós... A gente adora o excesso de análise, ficar preso ao passado, Às vezes sim. ficar acreditando que vem caçar a gente como aqueles animais que você falou. Lá vem eles, lá vem para devorar a gente quando o outro nem tá mais caçando, né? E como você sai desse estado mental de superanálise e autossabotagem? Como você acha que? Você precisa ter além da sua consciência, você precisa ter pessoas de confiança ao seu redor que possam... Todos nós temos que ter uns 3 amigos que sabemos que vão nos dizer a verdade. De verdade. E vão nos dizer a verdade com carinho, com amor ou não, mas precisamos ter. E se não, terapia. Um bom terapeuta que te diga, não é verdade? Será que você não está se fazendo de bobo? Porque ele me disse isso e faz sentido. Porque o lance é, aí que está a questão. Quando editamos para a nossa conveniência, às vezes a vontade fala mais alto. Temos tanta vontade de ter uma casa que, ele me pediu um cheque que não era timbrado. Mas eu acho que não tem problema. Não, como assim não tem problema, cara? Tem amigos que de repente não me falam certas coisas porque sabem que eu vou dizer. É que eles gostam muito de mim, por isso mexe comigo. O quê? Então eles não me falam. E um deles me disse, mas não era? Bom, é que ele realmente me pagava. E por que você não me contou? Porque eu sabia que você ia dizer que não era verdade. Pois é. Todos nós precisamos ter um amigo que você sabe que vai te dizer a verdade. Se você não faz o que eu te... Mas você acha que as pessoas estão prontas para receber esses comentários ou elas também se fazem de bobas e filtram esses comentários por conta própria? Depende dos amigos. Mas se você está consciente de que tem esses amigos que sabem que vão te dizer a verdade, então você escuta eles. Sim, exato. E também você tem que saber que um conselho não é para você seguir. É o meu conselho. Não, eu vou fazer o que achar conveniente. Você vai fazer o que achar conveniente. Eu não deixo de ser amigo de alguém porque não segue meu conselho. É um conselho que estou te dando. Se gostar, siga. Se não, bem, eu daqui vou ver se dar mal. E por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade em se desapegar ou largar algo, alguém ou uma fase? Quer dizer, por que essa necessidade de estar sempre no passado e não no presente? Porque nos ensinam. Acho que são 2 coisas diferentes. Primeiro, é importante estar no passado porque é de lá que viemos e de lá que aprendemos. É importante dar uma olhada, é importante revisitar o passado de vez em quando, né? E pensar no futuro porque é lá que você vai passar o resto da sua vida. E mais ou menos no presente, saber que você depende dessas 2 coisas. Mas o que eu acho é que nos vendem a ideia de que a vida tem que ser perfeita e maravilhosa, que temos uma missão, que temos um objetivo, e que se você não tem a casa, o carro, o corpo, o parceiro, o sucesso ou isso, você não vai poder ser feliz. Ainda mais agora que existem as redes sociais. Nem todo mundo sai pensando, se eu me visto assim, se eu coloco isso, se eu faço aquilo, se tal coisa, não. E só assim vou ser feliz. Não é verdade. Eu não sei como as pessoas não perceberam quando se fala das pessoas que têm sucesso total e absoluto, que você pode dizer que estão no topo de tudo e acabam se suicidando, e até a Shakira é traída, que está muito na moda. Ou seja, você não tem nada garantido, cara. Não está garantido nem tendo quadris bonitos e sabendo mexer bem, nem tendo todo o dinheiro do mundo. Nada está garantido. Nada. Não existe segurança. Não existe certeza. Aprenda que não existe certeza, então aprenda a lidar com a incerteza e com o caos e a ser feliz apesar de qualquer coisa. Porque do mesmo jeito amanhã você morre. E é paradoxal, mas talvez viver nessa certeza da incerteza e do caos te traga paz. Claro. Certo? Real. Mas isso te dá uma paz verdadeira, te dá uma paz real. Não é? Te dá a paz de que você vai sair dessa ou não. Eu acredito em Deus, as pessoas às vezes me perguntam, mas para quem você pede? Para ninguém. A única coisa que posso fazer, ou o melhor que posso fazer, é operar minha mãe. Já operei ela várias vezes. Minha mãe é uma pessoa importante na minha vida. Também meu pai, claro, porque com a relação que tive com minha mãe, já que meus pais se separaram, meu pai também é muito importante. Eu acho que a única morte que me resta, que será difícil na minha vida, e sei que ela vai morrer e sei que vou chorar por ela, e quando minha mãe morrer, vão dizer, não brinca, Odin, temos que mandar muito dinheiro para ele sobreviver. Ou então, temos que abraçá-lo porque Odin vai ficar destruído quando sua mãe morrer.
Eu sei que isso vai acontecer, não sou idiota, sei que ela vai morrer e que vou ter que encarar esse amargo e então convivo com ela. Não aproveito como você aproveita a sua mãe que vai morrer. Não, não é como aproveitar, a gente não tem esse problema. Mas enfim, então, quando operaram, minha mãe já passou por cirurgias importantes desde que eu deixei de ser religioso, que faz muito tempo. Não tenho a quem pedir, não tenho a quem implorar pro Deusinho. Se eu tiver que salvar minha mãe, não tenho a quem pedir. Nem pro cosmos, nem pro universo, nem mandando luz dourada. Nada. A única coisa que posso fazer é conseguir um bom médico, ter um bom hospital, fazer os exames certos e entender que, mesmo tendo tudo de bom, algo ruim ainda pode acontecer. Que a vida é, na maior parte das vezes. Sim, e essa é uma das soluções mais eficazes para a ansiedade. Sim. Ter um plano. Se isso acontecer, e não ter um plano para fantasias catastróficas que você não vai conseguir enfrentar, mas sim para coisas objetivas, ou seja, ideias que realmente possam acontecer. Então, pensar em como você vai reagir a isso elimina totalmente a ansiedade. E também saber que você fez o que pôde. Isso é o que eu tinha. E eu fiz, eu consegui o melhor médico que estava dentro das minhas possibilidades, com o melhor hospital dentro das minhas possibilidades, com isso, ou seja, o SUS era o que eu tinha, eu fiz o que pude. Não ficou nas suas mãos. Zéu. O resto é com ele. Por exemplo, o que você recomenda para as pessoas nessa situação? Porque existe uma ansiedade por desapego que é justamente a que faz você acreditar ou sofrer antecipadamente por perder pessoas queridas. O que você pode dizer sobre a morte para essas pessoas, sobre esta vida, para que elas não tenham esse medo e esse sofrimento constante de que algum dia vão perder alguém, seja a mãe, o marido, o filho, quem for? O que acontece é que quando é constante é complicado. Você não consegue deixar de sentir medo. Você sente medo constante de perder, sente medo constante de morrer, sente medo constante de ficar doente. Que existe a possibilidade. A questão é que você não fique só com isso, porque sim, tenha isso em mente. Como a zebra sente medo, sai correndo e se coloca em segurança, ela não continua com medo quando já não está em perigo, né? Então diga, olha, eu posso morrer, vou fazer meu testamento, vou falar com minha mãe, ela pode ficar doente, ok, vou fazer o seguro de despesas médicas para a chingada. Bom, já tenho isso e agora é só esperar. Vem, vamos para cá, vamos tomar umas cervejas. Mãe, posso me divorciar? Posso me separar da minha mulher? Meu marido pode me deixar? Ele pode ir com outra mulher? Sim, pode ser. Como você vê? A morte, então? Como algo que vai acontecer? Iminente. Bom, mas isso não é iminente. É iminente. Mas as pessoas ainda, eu acho que vem como... Tipo, a gente vai se encontrar depois e tal. Ou seja, o que você acha da morte? Não sei o que vai ser uma grande surpresa para mim. E eu chego lá e tá minha vovó, nossa, que legal, que massa, vou ver de novo. Se minha outra tia estiver lá, ela vai dizer, puta merda, minha outra tia tá aqui também, não acredito, porque depende do céu, né? Quer dizer, o céu diz que você vai ficar com toda a sua família, mas com quem? Se eu vejo uma tia minha lá, eu não vou pro céu. Tipo, se reunir com a família, com meu pai, pô, de novo não acredito. Quer dizer, não é absurdo, tipo, quando as pessoas pensam nisso, de repente, a eternidade me soa absurdo. Ou a gente acha, não sabe, sei lá, eu falo muito, sei lá. Que você chega no céu e se comporta bem para voltar a ver sua mãezinha, sua vovozinha que você amava tanto e chega no céu. E minha vovó tá no inferno porque era prostituta, como assim? Você não sabia? Toda a juventude dela passou como prostituta e não tá no céu, mas sim no inferno. Eu não conhecia esse lado dela. Essa versão você não conhecia, mas sim. Se eu soubesse. Eu teria sido prostituta para ir com ela para lá. Quer dizer, não sei, é muito relativo, é muito absurdo, é muito ilógico. Então, se houver algo, nós vamos descobrir. Se Deus existe e é todo amor e toda benevolência e tal, ele saberá quem eu sou, saberá por que penso como penso, vai entender o porquê. Por que ele me fez tão questionador? Se ele não queria que eu perguntasse por que me fez tão questionador, poderia ter me feito menos curioso e eu não teria perguntado tanto, né? Para que ele me deu tanta inteligência, mas fazer o quê? Já foi questionado o plano dele. Vai ver o plano divino é que as pessoas parem de pedir e passem a ser responsáveis por si mesmas, seria o melhor. Mas aí vem esse cara aqui para ser ateu e para começar a fazer com que as pessoas parem de ficar mentindo. E aí, qual é dessa culpa? Como você lida com a culpa? Qual é a sua relação com a culpa? Você acha que a culpa? Todas as emoções são boas, a culpa é boa. A culpa te ajuda a saber que você errou e que não deve errar de novo. Não carregue isso por muito tempo com vitimismo, ou seja, por um tempo sim, eu errei, desculpa, não vou errar de novo. Os animais sentem culpa? Ah, eu ia falar isso sobre os relacionamentos, também sobre as espécies. Tem espécies que vivem juntas em bandos a vida toda, que se responsabilizam pelos filhotes e continuam tendo laços entre si. Tem espécies que não, tem espécies que são infiéis a vida toda. A maioria dos pássaros é fiel, mantém uma única relação por toda a vida. Alguns morcegos vampiros são polígamos, alguns morcegos vampiros são monogâmicos, depende, né? A gente tem uma natureza, claro, mas já entendemos que podemos simplesmente ignorar a nossa natureza, né? Quando tem um amigo que diz é que os homens foram feitos para ficar com 20 mulheres porque é o nosso instinto. Pois é, mas você também foi feito para caçar vaca, cara. E aqui está você comendo um hambúrguer no sofá. Se você pode ignorar sair para caçar, também pode ignorar ser um filho da puta, né? Sim.
Então a gente vai decidindo. Eu sempre digo que aí Para não sentir tanta culpa, seria preciso ser coerente, como falamos no começo, definir ser coerente. ser honesto, ser claro e até consigo mesmo. Sim, E então é desse jeito que você vai carregando menos culpas. Você vai errar e tudo bem errar, tudo bem pedir desculpas e vai se sentir culpado. Até certo ponto a gente já superou isso. Você já me machucou, eu já te perdoei, eu não te perdoei, eu não quero mais te ver, ou te perdoo. E pronto, pronto, ou você me perdoou. Tudo bem, não fica jogando isso na minha cara, porque eu não vou carregar essa culpa porra da vida toda. Eu já pedi desculpa, já fiz. Quando você chega em casa e seu cachorro te recebe assim, tipo, desculpa, 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 eu fiz merda, eu fiz merda, eu fiz merda, eu fiz merda. E você fecha a porta e diz, onde está a merda? O que ele fez com as pantufas? Porque sabe que o cachorro fez merda, o cachorro sabe que fez merda graças à culpa. claro. E eles aprendem. E eles aprendem então. E nós nem sempre, né? Não, não, geralmente não, porque a gente tem esse pensamento mágico idiota de que as coisas têm que se refletir na realidade. Então, de repente, a gente entra em umas viagens Muito psicodélicas. Quando a vida é muito mais simples do que isso. A vida é simples? A vida é simples. Não, não, quer dizer, a vida não é fácil. Né? Tem grandes complicações, mas eu acho que se você olhar objetivamente, você pode entender melhor. Se realmente não é preciso muito de nós para viver uma boa vida, né? É como se tivéssemos nos autoimposto muitas metas. Nesse pensamento mágico idiota que você falou, de que para viver uma boa vida você tem que ter todas essas roupas de marca. O relacionamento perfeito, dinheiro, os filhos, ou dizer para você... A vida é tão fácil quanto assistir Discovery Channel e ver os leões deitados coçando o saco. A vida é fácil assim. E difícil quando eles têm que sair para caçar ou quando tem seca e precisam procurar água, né? Mas nenhum deles está em competição, tipo, esse leão e aquele outro tem competição natural e os gorilas ficam batendo no peito, os dois se exibindo para conquistar a fêmea e duas ranzinhas brigam para ver qual fica com a outra. Mas esse é o drama da vida natural que existe na vida. Nós temos essa espécie, temos uma sociedade e já não precisamos mais brigar com o urso, mas temos que lutar contra os nossos medos. E as ideias sobre o casamento, e essas ideias que podem ser benéficas ou não, dependendo de quem você é, mas você vai lutando com isso. Esse é o lance. Mas realmente, enquanto existirmos, vamos fazer o melhor que pudermos. Não sacanear ninguém e cumprir, na maior parte, nosso papel no ciclo natural e no mundo social. Onde desejamos viver. Marco histórico exato e, dentro desse marco histórico, com isso teríamos vivido uma boa vida. Sim. Lute, sal. Tenta conseguir comprar sua TV de tela plana. Legal, senão depois vai ser meu problema aqui com minha telinha, entendeu? Né? Eu aproveito o que eu tenho, vou buscar mais, mas enquanto eu tenho isso, vou aproveitar isso ao máximo. Que refrescante sua forma de pensar e eu quero que algumas pessoas que estão conectadas hoje da minha mentoria Conquista tu Mundo e da minha assinatura Constelação possam te fazer uma pergunta bem específica e que elas possam ter essa perspectiva tão objetiva e refrescante. Ao vivo e em tempo real, hoje aqui por estar aqui na mentoria, agora sim. Olá, Eli, como você está? Bem, olá, como vocês estão? Bem, muito prazer em te cumprimentar. E aí, o que você quer perguntar para o nosso convidado de honra, mesmo que ele não acredite nisso? Na verdade, sim, digo que é um convidado incrível. Eu gosto muito de vocês dois. E mais do que perguntar, eu já disse, é um comentário e um agradecimento. De verdade, porque Odin foi uma das primeiras pessoas que me deu aquele choque de realidade presente, para poder despertar para a vida, poder reagir y me dedicar a muchas cosas. Y acima de todo, llegar a la conclusión de vivir o presente, porque ese es prácticamente un resumo de todo que dicen. Viver o presente, aproveitar o hoje, aproveitar o que você tem. Não se prender. Não se prender ao passado, não se prender ao futuro. Eu acho isso maravilhoso. Então, basicamente era isso, é isso. E meu querido mentor também, que vem para reforçar toda essa parte já com seus cursos e tudo mais. De verdade, obrigada pelo convite, obrigada por compartilhar. A entrevista foi incrível, como sempre, eu aproveito muito. Quero dizer, todos. E Odin, de verdade, continua inspirando o mundo. Por favor, continue destoando do mundo. Muito obrigado, de verdade. De verdade que entende e pode sentir
digamos, esa empatía, principalmente pela parte de, ¿cómo se dice? De ser quem você é, ou seja, assim, natural, livre. Então, que legal essa sensação. É bom ser você mesmo quando vê pessoas assim, né? Que você diz que refrescante poder ser eu mesmo e agradar a quem gostar, e se não gostar, não me importa, né? Obrigado, Estelidete, pelo seu testemunho, pelo seu carinho. E que bom que você teve a honra, assim, de pertinho, de poder dizer isso pessoalmente para Odin. E obrigado por estar comigo na mentoria e em tudo. Então, nos vemos em breve. Mandamos um beijo para você. Que agora você já não sentiu falta, o sorriso, tá vendo? Você nem mencionou mais, que feio. Sempre, sempre, sempre. Queremos sorrisos. Você parte o coraçãozinho. Ai, não. Se não, Lidete, com todo o meu carinho, te mandamos um beijo. Vamos para a próxima. Obrigado. E é isso, vamos ver. Bom, não foi uma pergunta, foi algo muito legal, né? Eles dizem que estão agradecidos. Sim, muito obrigado, daqui. Eileen? Oi. Oi, já vamos te ver. Já te ouviu? Olá, oi, Eileen, como você está? Oi. Como vai, Johnny? Oi, Odin, é um prazer ver vocês ao vivo. Já acompanho o trabalho de vocês dois e adoro. E minha pergunta é a seguinte, Odin. Apuesta, já que você vinha conversando e batendo papo, essa parte do recalculando, que eu também tive a sorte de ir te ver nessa vez. Você diz para as pessoas que por mais que elas procurem e lutem e caiam e se levantem e talvez já estejam animadas, estão cansados, exaustos, mas se levantam de novo e tentam de novo e caem de novo e assim sucessivamente e sentem que não vêem aquela luz no fim do túnel. O que você poderia dizer para essas pessoas? Obrigado e um abraço para vocês dois. Experiência. Não, cara, muito obrigado. Olha, de novo, eu não sou coach, não sou psicólogo, não sei, não estudei nada disso, estudei atuação, mas posso falar da minha experiência. Teve um momento em que, saindo da faculdade de atuação, não tinha trabalho, não tinha dinheiro, eu não era escolhido em nenhum teste que fazia. Então a gente lutava e todo mundo me dizia, não, é que quando chegar o papel, quando chegar a oportunidade, quando chegar... Então que isso ficou marcado na minha vida, eu pensei, e se nunca chegar? E se o papel não chegar? Nem o personagem, nem o dinheiro, nem nada? Vou passar a vida toda esperando esse momento chegar? Não, do mesmo jeito, não chega. Minha vida vai ser sempre batalhando e nunca aceitando. Então vou ser feliz com o que tenho, com o que existe. Daí nasce os 600 pesos do A Vivir, só temos 600 pesos. Vamos todos ao cinema, é isso que temos, eu aproveito. Vou continuar batalhando e se uma vez eu conseguir, que bom. E se não conseguir, não estou nem aí, vou ser feliz. Nunca subestimem minha necessidade de ser feliz, apesar de qualquer circunstância. Se eu tiver que ficar batalhando a vida toda, vou batalhar a vida toda, e se nunca conseguir, então nunca consegui. Tem formigas que trabalham a vida inteira carregando peso e se ferrando e morrem assim mesmo, é assim que é. Se eu tiver que batalhar, vou batalhar e serei feliz enquanto estiver batalhando. E se eu não chegar onde queria chegar, então não cheguei, mas vou batalhar e serei feliz no caminho. Quer dizer, e se nunca acontecer, e se eu conseguir agora e depois tudo acabar, tem muitos atores que foram muito famosos e terminaram a vida na pobreza. Se eu acabar ficando pobre, fazer o quê? Serei pobre. E agora que você fala disso de ser feliz, será que eu vou ser feliz? Muita gente acha que felicidade é essa euforia, sair pulando na rua e fogos de artifício o dia todo. Para você, o que é felicidade? Se divertir. Estar de acordo com você mesmo, estar bem, estar bem. Felicidade é isso, eu concordo com estar em paz comigo mesmo, estou em paz, estou tranquilo. Eu estava. Tenho que ralar, tenho que lutar, vou chorar, vou sofrer por desilusão amorosa, mas estou bem. Meus sofrimentos valem a pena, valem porque foi por uma coisa legal, porque foi por me esforçar, porque estou cansado de algo que gostei muito, estou me dedicando e eu gosto. Ou seja, saborear o doce e o amargo da vida porque isso é a vida. Mas porque sim, porque é seu, não por causa do meu pai ou da minha mãe. E aí me deixaram porque o espiritual me disse e estou sofrendo por uma besteira que nem era algo que eu realmente queria. E aí, Eileen, o que acha? Ficou bem claro para você essa resposta? Foi objetivo ou não? Sim, claro, com certeza faz sentido, como muitas coisas. E isso, e bem, nada faz com que também, tipo, eu tenha um curto-circuito e diga, perfeito, muito obrigada. Güey, e você dá um curto-circuito, porque é tão simples que parece mentira. Cara, e essa é a paradoxa desta vida, que tem coisas que nos ensinaram que precisam ser tão difíceis e tão pesadas de conseguir, incluindo a felicidade, que não conseguimos conceber que seja tão simples, não fácil, ou não, tão sem esforço, estar bem, estar em paz, ir atrás do que você quer e não do que te disseram que você tem que querer. E isso causa um curto-circuito. E que se você não chegar lá também não acontece exatamente nada. Você não precisa chegar. Sim, 22.222 eu digo uma frase que diz que seres humanos, porque o personagem que eu faço em 22.222 supostamente não é humano. Eles estão obcecados em chegar. Querem chegar.
Querem chegar antes de todo mundo. Querem chegar. Sabe-se lá onde? Chegar a quê? Onde vai ser o primeiro? Sim. Agora com todo mundo nas redes sociais. Vai falar aí, Buque, idiota, cala a boca. O quê? O quê? Ninguém está tão feliz quanto diz estar nas redes sociais. Porque é de muito útil. Ei, aproveitando isso, por que você não segue ninguém nas redes sociais? Tem 0 seguidores, 0 seguindo, 0 pessoas seguidas, porque isso é muito útil. Porque eu tenho meus amigos, tipo, já é difícil ter os 2 ou 3 amigos que eu tenho aqui na minha vida diária. Além disso, eu vou ficar vendo informação. Eu nem vejo mais notícias. O que é importante acaba chegando até mim pelas pessoas que me falam: ei, você soube da Shakira? Não. O que ela fez, o que aconteceu, não me diga, e aí você vê se continua ouvindo ou não, mas eu não sigo ninguém, não me interessa nada. Eu entro nas coisas, vejo e fico no TikTok assistindo vídeos, mas não sigo ninguém porque não quero ficar recebendo notificações de nada. Pois é, e isso te dá paz mesmo. Vamos ver se topamos um desafio. Ele seguir a gente pelo menos durante esta tarde. Nem preciso do like, nem preciso de nada. Né? Se, no entanto, se você alimenta suas redes, porque sim. Porque é disso que eu vivo. Porque, tipo assim, começou a acontecer comigo nas redes sociais que é como se fosse a prostituição da vida privada, da minha vida. Mas eu não estou cozinhando, estou transando, estou cozinhando, estou aqui deitado na cama, isso eu nunca falo. Não, eu não saio agora, só se for pela minha mãe que está fazendo uma cirurgia. Eu não conto da minha vida privada, nada da minha vida privada, eu não a prostituo, é minha. E se algum dia eu falar de alguma coisa ou não, e no segundo seguinte me dizem: ei, você falou de um relacionamento que teve assim, por que não fala desse? Porque desse eu não quero falar. Quer dizer, só porque falei de um, tenho que falar de tudo, né? Se eu te convido uma vez para minha casa, tenho que convidar todas as vezes para minha casa. Não vai ter cenas em que eu não quero que você vá? Vai ter coisas que eu não quero te contar do que está falando, né? Tipo, como jornalistas, você me convidou para o seu barco e essa não. Aham. Porque essa eu não quero te convidar? De acordo. Então, não é por isso que eu exponho minha vida privada em nada. Falo de trabalho, de ideias e de coisas. E claro, e para que isso funcionar, que ótimo. Se não, passa para o próximo TikTok. TikTok, sim, vai vai rolando. chingar, saco. Creu. Exatamente. Eu adoro isso, Ingrid. Muito obrigado. Mandamos um beijo para você também. E vamos para a nossa próxima pergunta com Eduardo. Acho que é Eduardo. Que este é o episódio em que eu menos falei de todos que já fiz, o que me dá muita tranquilidade. Vamos te convidar muito mais. Eu falo e falo e falo e falo. Eu adoro, mas eu adoro porque além de aprender com você, eu concordo em muitas outras coisas. Então, essa é a ideia, só que às vezes os convidados precisam ir se aquecendo porque não se soltam. E tem outros que você dá o start e pronto. Como aqui com o Edward. Olá, Edward. Como você está? Olá, boa tarde, tudo bem? Como você está? Muito prazer, igualmente. Qual é a sua pergunta? Bom, minha pergunta vai além do que é o tema, né? Porque, tipo, eu em relação a fechar ciclos já fechei e, tipo, estou bem comigo mesmo hoje em dia. Agora? A pergunta vai mais além, porque em dezembro de 24, 25 já tinha acontecido. Tipo, passei por um momento que me surpreendeu na minha vida. Então, obviamente, eu sempre acreditei em Deus, só que eu não frequentei muito a igreja. E então eu vejo que todos vocês passam uma mensagem muito importante para a humanidade e para toda a sociedade. Então minha pergunta é, de fato eu escrevi Los Chinganos, que fiz isso nesses comentários que estavam fazendo. O que é twittar? As perguntas por aí também fiz, mas formulei de um jeito bem diferente do que tenho aqui no caderno. Como fazer para que a mensagem chegue mais rápido e cause um impacto na sociedade. De que as regras e as normas podem ser cumpridas, ou que os designios de Deus deben ser cumpridos, para que de repente haya menos guerra, haya paz y algo así. Essa é a sua pergunta, bem estruturada. Veja, tente perguntar pra gente um pouco mais claramente, porque eu não tô entendendo muito o que você... Não muito. Um pouco menos rebuscado. Qual é... Ou seja, como seria essa pergunta? É porque tá soando meio distante, então estamos tendo um pouco de dificuldade. Sim. Ou seja, como gerar un poco más de impacto al decir que debemos seguir las leyes, porque hoy en día las leyes existen, la gente no las cumple. Entendo o que quero dizer. Pouquíssimas são realmente seguidas. Sim, olha, vou te dizer algo que acho importante. Então, leis de Deus me parecem que não existem porque são leis de acordo com a religião. Teríamos que ver de qual Deus estamos falando. Esta outra religião, se é o dos judeus, ou dos cristãos, ou dos mormons, ou das testemunhas de Jeová, ou dos... Como é mesmo o nome dessa outra religião? Onde as mulheres têm que se cobrir e tal, muçulmanos. Esse teríamos que ver de qual Deus estamos falando. Então, passando disso para as leis humanas, que são as que nos trouxeram até aqui agora.
Não estupre a moça, não quero que você estupre ou que transe com ela à força. Não, não roube, não faça coisas que você não deve fazer. Mas acho que nunca vamos chegar a um ponto, jamais na vida, em que estaremos completamente em paz. Porque o ser humano é questionador, é da nossa natureza. O ser humano não cresce pelo que sabe, cresce pelo que duvida, cresce pelo que questiona, cresce pelo que desafia. Então, se quisermos chegar a um lugar de paz onde não haja desafio e todo mundo obedeça, isso é uma utopia, não vai acontecer. O que deveria acontecer é que, na maior parte do tempo, a gente viva o melhor possível, onde passemos a respeitar. Existem países muito avançados, de sociedades muito avançadas, geralmente são sociedades ateias, onde respeitam os outros e sabem que vivem em comunidade. E como todos os outros animais, nunca deixam de existir guerras entre as formigas, mas respeitam. Existem certos códigos que são criados, que são respeitados entre os lobos e as matilhas e as próprias espécies. Então, acho que é isso que podemos almejar. Criar códigos e respeitá-los mais. Mas, como fazer para que as pessoas entendam melhor? Ou seja, bom, não faço ideia e nem acho que seja um lugar que vamos Pode chegar. até haver uma harmonia, mas não, eu também não acredito que vai existir essa utopia de um mundo robotizado e perfeito. Onde haja paz e onde... Senão deixaríamos de ser humanos. E o que poderíamos fazer é aspirar a que os desafios e as brigas valham mais a pena por coisas importantes, não por causa dos pregos de Cristo ou porque a minha crença, meu Papai Noel vence os seus reis magos. Isso me parece que é isso que temos que aspirar, que as brigas entre os seres humanos não sejam por besteiras. Não por quem você transa ou por quem você gosta, mas sim por coisas importantes que nos façam crescer como humanidade. E que nos façam crescer e que possamos também conciliar perspectivas, que é o que não acontece hoje. O mundo está muito polarizado e cada um acha que tem razão em tudo só porque ouviu isso no TikTok, de um político ou de alguma outra coisa, que alguém. E acham que estão certos e não entendem que todos nós temos um sistema de crenças baseado em alguém ou em algo que alguém disse. Sí. Alguém disse que provou isso através de um estudo desse tamanho. Mas para nós, isso não é comprovado. Então, o que nos resta é ouvir, ver o que nos serve, como se disse, ver com o que eu não concordo. E saber que tem coisas que a ciência chegou a uma conclusão meio no olho, sem muita precisão. Internet. Ou seja, não sabemos a ciência perfeita, porque nem eu nem você sabemos, mas no olho, a ciência foi quem nos trouxe esse microfone, esse telefone, essas câmeras, e estamos nos comunicando, isso foi a ciência que trouxe. Ninguém devolveu pela internet e a internet foi criada. Ninguém decretou que a internet fosse criada e de repente apareceu o computador. Não, foi a ciência, as pessoas que estudaram, que fizeram vacinas, que fizeram medicina, que fizeram ciência, que nos trouxeram até aqui. Não foi feito por ninguém, não foi feito por nenhum santo, nenhum guru, ninguém, foi a ciência. Então, no olho, a ciência. Na maioria das vezes, ela estará certa, mesmo que eu não consiga comprovar, o mundo ao meu redor me mostra que a ciência, a física, a química, a biologia, o estudo de como as coisas funcionam, nos fazem avançar. Então, eu tenho muita confiança na ciência, né? Mais do que em qualquer outra coisa. Então, mesmo que eu pessoalmente não possa garantir que a Terra é redonda, pelo bom senso deve ser. Porque a ciência, na maioria das vezes, tem estado certa. Em tudo isso. De acordo, de acordo. Sim, é um sistema de crenças que pelo menos apoia cada coisa que diz com muita informação e não apenas isso. As vacinas, a fé cega. Exato. Aí cada um respeita. Mas eu sigo o mesmo sistema de crenças que o seu, que é científico. Mas além disso, quer dizer, a gente respeita até certo ponto. Tem coisas que não devem ser respeitadas, tem coisas que não se aceitam. Como que? Como isso, tipo, olha, não, espera aí, sim se vacina, porque estamos todos vivendo no mesmo lugar, e por que isso? Porque já está comprovado, porque ninguém quer colocar um chip de onde você tirou essa besteira. Deixa disso, se vacina porque a gente vai morrer. Você só está complicando as coisas, né? Como eu vi, como a história nos mostra, tipo, mais ou menos vamos voltar atrás e dizer, não devemos ter escravos, porque não, tipo, eu gostava muito. Mas não, porque não funciona, porque já vivemos isso, porque já passou. Para de falar besteira. Deu para entender? Eu não posso mais respeitar isso, já era. Ou seja, para termos uma sociedade tolerante, temos que ser intolerantes com os intolerantes. Você tem que respeitar, e se não respeitar, vai se ferrar. Para de falar besteira, vivemos em sociedade. 100%. Então se acalme. O que acontece é que agora todo mundo tem uma voz e acham que o direito de opinar lhes dá a obrigação de opinar sobre tudo ou criar sua própria desinformação. Quando Sócrates disse, só sei que nada sei, ele não disse isso como se fosse super humilde. Tipo, eu só sei que nada sei, mas sou super pretty run. Não. O que ele disse foi, eu só sei que eu sei. Mas também sei o que não sei. Porque se eu sei o que não sei, não vou ficar falando besteira. Porque sei que não sei. Se você me perguntar como você faria uma cirurgia de coração aberto, eu não faço a menor ideia. Como assim você não sabe? Não, eu não faço a menor ideia. Não vou falar sobre isso. Disso eu não sei. Eu sei que disso eu não sei. Falo do que eu sei. Isso eu sei e compartilho. Mas isso eu não sei. Eu sei que eu não sei. Não vou te falar de como a economia no México funciona. Não faço a menor ideia. Não sei. Sei que não sei. Então presta atenção para me informar.
Exato. E exato. E você cuida para quem você dá atenção, por isso Odin não segue qualquer pessoa, ou nesse caso não segue ninguém, porque ele cuida do que coloca na cabeça dele. Isso é muito. Claro. Eu também engano o algoritmo. Quando fazem as coisas para mim, eu começo a ver outras coisas que eu nunca via, tipo, não vejo só teólogos, começo a ver padres e outras coisas para que o algoritmo não me mostre só informações que me interessam. E que você tenha equilíbrio, junte perspectivas diferentes e tire suas próprias conclusões. Agora que estou escrevendo a peça sobre Deus, estava falando sobre as mulheres e tal, comecei a ver TikToks e comecei a buscar redes sociais de paz e tal, e de feminismo, dos que são contra e a favor e toda uma série de coisas. E de repente eu queria comprar um cachorro, então também comecei a procurar cachorros. E então de repente pensei em falar de um cachorro dançando e o estuprador aí, tacata, tacata. E o cachorro dançava enquanto estava em uma igreja. Eu disse, o algoritmo está me dizendo que eu jogo para esse idiota um cachorro feminista por uma questão religiosa. Já não sabem como te atacar. O algoritmo já mostra que vai me mandar. Que legal. Bom, Eduardo, esperamos ter te dado algo de valor, que com certeza foi muito, mas você vai ter que interpretar e analisar um pouco mais de constelação. Te mandamos um abraço e vamos para a última pergunta para encerrar esta sessão de constelação. Cara, você é muito divertido e ainda por cima muito sábio. Eu gosto de conversar. Que legal, que legal. Oi, Luz, como você está? É a Luz mesmo? Ela está no chat, acho que já não liga mais pra gente. Não, ou ela não tá ouvindo a gente. Ou ela colocou no mudo, esse cara só tá pensando, esse cara manda ele calar a boca. Ah, É que ela está no trabalho e não permitem que ela fale. Com certeza. É que vão me ouvir e perceber que não estou fazendo o que devo. Então ela escreveu a pergunta. então não é essa luz, é a outra luz? Não, quer dizer, é um microfone. Ah, Quantas luzes tem? Quantas você precisar. Ándale! e além disso, ele é de Venezuela ou de onde? Sim, deve ser, Sim, já te ouvi. Vamos ver Vamos ver. Vamos ver. Não, primeiro, é super refrescante às vezes ouvir. Não concordo com tudo, mas seus comentários são super válidos. Em uma delas, é assim que eu me sinto. E eu acho que para honrar justamente essa liberdade que todos nós temos de pensar diferente. Queria te fazer realmente 3 perguntas. E mais do que perguntas para encontrar respostas, é para ouvir seus pensamentos. Eu penso. Ajá. Porque me parece que nos nutrimos y nos enriquecemos justamente da diferença de opinião. Claramente sim, eu não tenho respostas certas, mas então o que posso dizer é o meu ponto de vista. Claramente. Correto. Sim, claramente. Não, também não está claro. Calma, Luz. Mas eu acho... Claramente você não tem respostas, ou seja, se acalme. Porque somos milhões de pessoas no mundo e não é uma verdade absoluta. Isso é algo que... Tô brincando. Estou brincando. Ultimamente sim, eu tenho internalizado bastante. Mas as minhas 3 perguntas eu vou te fazer, as 3 de uma vez, e depois você escolhe como quer responder. E a primeira é, quais são os seus pensamentos sobre a expressão tudo podemos, mas nem tudo devemos, entendendo nesse matiz de cores, inclusive os extremos? A segunda é, qual é a sua opinião no meio de toda a liberdade que você expressa na sua forma de ser, sobre como você diferencia o apego de um processo normal de emoções? Não? Ou seja, o que pode te fazer pensar que uma pessoa ainda está presa a algo, ou que simplesmente está vivendo a montanha russa das suas emoções, a caminho de sair disso. E a terceira é, na minha opinião, nós somos corpo, alma, mente e espírito. Onde fica para você o espírito e a alma? Partindo do fato de que suas crenças ou sua base de valores, não de valores, sua base de crenças está puramente na ciência. Ok, já esqueci, mas vou começar pela primeira, que eu lembro mais ou menos. Beleza, eu vou te lembrando dela. Sim, qual é a primeira? Bom, não, eu lembro das 2 últimas. Primeira não pegou. Acho que a primeira não colou. Primeira... Eu me lembro da primeira, sim, da diferença do não podemos tudo, mas podemos tudo. Mas é isso. Primeiro, eu não acreditaria nisso, eu acho que não podemos tudo. Tem coisas que não podemos, você não pode tudo. É uma ideia absurda. Se eu posso, você pode. Não, por quê? Porque você tem 2 metros a mais que eu. Ou seja, talvez eu consiga com uma escadinha. Ou talvez eu consiga se... Quer dizer, agora eu não posso competir com o melhor tenista do mundo porque não sou tenista, porque não aprendi tênis, porque tenho 52 anos. Ou seja, tem coisas que eu não vou conseguir. Já não consegui ser medalhista olímpico, já não consegui.
né? Tem coisas que você já não vai conseguir, ou que você vai conseguir, sim, com muito esforço. Então, nem tudo o que você quer, você pode. E sim, eu concordo que nem tudo que você pode, você deve, né? Vão ter coisas que você pode fazer, mas que não deveria fazer. E vão ter coisas que você não quer fazer, mas que você vai ter que fazer. Uma dessas coisas é ser adulto e ser uma boa pessoa. É saber que tem coisas que não são culpa sua, mas sim sua responsabilidade. Se eu tenho um cachorrinho, não é minha culpa se ele fizer cocô na casa do vizinho, não é minha culpa, é culpa do cachorro. Mas é minha responsabilidade porque o cachorro é meu. Então eu tenho que pegar o cocô na casa do vizinho porque o cachorro é meu. Não é minha culpa, mas é meu cachorro. E é minha responsabilidade. Isso faz parte de ser adulto. Então saber, para mim, na minha filosofia, você tem que distinguir entre o que a sociedade diz e o que se deve a si mesmos. Segundo a sociedade, o que você deve a si mesmo, o que você merece, o que você merece. Isso é o que você mais deve, o que você deve a si mesmo. Eu quero ficar com essa mulher, mas ela me maltrata. Eu não devo ficar com essa mulher, eu não mereço isso. Porque ela me maltrata, porque me trata mal, porque é uma droga. Eu quero, mas não devo. Ou me meter em confusão. Eu quero ter uma viagem, mas não devo. Porque você vai abrir a porra do cérebro. Porque lá você viu que as pessoas estragaram o pulmão, ficaram na viagem, cara, seu outro amigo. Pra que você vai se meter nessas coisas? Tem amigos que parece que ficaram com a TV ligada na cabeça, sabe? Que você olha e pensa, que porra é essa? Eu não quero isso, então você não deve. Tente fazer coisas que não... Tente fazer o que você deve a si mesmo, o que você merece. Essa é, para mim, a primeira forma como eu entendo isso que você falou. A segunda, você lembrava da segunda? Já não. E este, o apego? Como você distingue entre apego e este? Já não, eu lembrava disso agora há pouco. Sim. Tem a ver com várias coisas. Uma é o tempo e outra é o bem-estar ou o mal-estar que isso te causa, né? Ou seja, se você diz, já não estou apegado, já não estou, já perdoei, mas isso continua te destruindo por dentro e você continua mal. Não, você não superou. Você não superou. Me desculpe. Porque isso ainda te afeta. Uma vez uma mulher foi ao teatro me dizer, olha, veja só, porque me fazem perguntas como você está fazendo. Eu digo para ela, não, eu não sou psicanalista, não tenho respostas. E as pessoas vêm até mim assim, olha, está acontecendo isso comigo? Não, eu não dou conselhos. Uma vez uma mulher foi ao teatro e me disse, olha, como eu faço para que minha filha volte para casa porque ela foi embora? Eu não faço a menor ideia, senhora. Mas o que a senhora gostaria que eu dissesse? Não sei, não faço ideia, não conheço a senhora, não conheço sua filha. Mas talvez, se eu conversar melhor com a senhora, eu diga, pelo amor de Deus, nem volte, melhor ir embora mesmo, com meia hora eu já não aguento mais. Não é? Ou seja, não sei qual é a relação. Não posso dar conselhos, não dou conselhos, mas dou o meu ponto de vista. Então, uma vez uma mulher chegou no teatro para me dizer, olha, eu tive um pai terrível, que nos fez muito mal. Finalmente fiz terapia, entendi porque que nos fez tanto mal, porque tudo aconteceu e eu o perdoei. Mas meus irmãos dizem que eu não o perdoei porque não quero vê-lo. Não quero você não o perdoou porque não quer vê-lo. É que eu já o perdoei, mas não quero vê-lo. E ela perguntou, estou errada? E eu disse, acho que você está bem, eu acho que posso dizer, eu te perdoo, segue sua vida, você não vai mais me irritar, isso já não me afeta, só não quero te ver. Sim, não quero você de volta. Na minha vida, né? E isso não quer dizer que eu já superei. Então, para mim, um dos primeiros pontos é como isso ainda te afeta. Como isso ainda te tira a paz. Se isso ainda te tira a paz e o bem-estar e continua alimentando medo ou angústia, é porque você ainda não superou e precisa superar. E 2, o tempo. Ou seja, se você precisa chorar por um relacionamento durante 2 meses porque doeu, chore por 2 meses. Se forem 6, são 6. Se for 1 ano, é 1 ano. Se forem 3 anos, pelo amor de Deus, procure terapia. Já passou? Você quer superar já 3 anos, pelo amor de Deus. Tem gente que diz, minha mãe morreu de uma forma horrível, não sei o que, faz quanto tempo? Faz 22 anos. Pelo amor de Deus, já deu. Sim, Desculpa, mas já deu. Você já tem que superar isso. Quer dizer, se eu tenho câncer, ok, se eu choro, se eu sofro, tudo bem. Mas e aí, o que vem depois? O que vem depois? Se você continua chorando porque teve câncer há 15 anos, por quê? Por quê? Eu, por exemplo, agora que as pessoas começam a questionar coisas que aconteceram na vida delas. Comigo já aconteceram coisas terríveis na vida. Terríveis na infância e coisas muito ruins, mas nunca me senti uma vítima. E agora eu nunca vou sair por aí dizendo, ai, isso que eu vivi foi um abuso e me violentaram. Não vou chorar, já foi, já era. O trauma já passou. E se eu não tive mais, não tive mais. Não vou me traumatizar agora, porque não me traumatizou há 20 anos. Não, acabou, ponto. Também é questão de tempo. Quer dizer, como você sabe, ou você nunca deu a devida importância, ou quer dizer, bom, a importância para causar um trauma... Esse é outro pacote, um pacotinho para desembrulhar em outro momento. Me afetou, claro, mas eu sempre fui um sobrevivente. Ou seja, quando você não pode se questionar se existe outra possibilidade de ser vítima, você não faz nada. Sigues. Como os bichinhos. Os bichinhos não pensam, está errado mexerem na minha pata. Nada, com a pata eles continuam. Eles não se questionam, só seguem em frente. Eles sentem o estresse e essa necessidade de superar algo, mas depois isso passa para eles. E para nós isso fica ligado. E com isso não quer dizer que você não seja vítima. Mas isso acontece com todo mundo. Não sei quem aqui tem filhos. Mas aquela coisa que dizem, se o primeiro filho cai, leva, traz, vê se não está machucado. Ai, o que ele tem? E o filho chora. E quando o terceiro filho se machuca, é tipo, nem olha para ele não chorar, nem olha. Porque se você disser para o seu filho, está chorando, você está mal, ele vai pensar, eu tenho essa possibilidade. E talvez ele nem soubesse que precisava chorar, talvez ele só pudesse fazer assim e pronto, acabou. Muitas vezes é assim que aprendemos na vida. A dizer, eu caí, você está bem? Não, segue em frente. Bem, não aconteceu nada. Ok, não aconteceu nada.
E você aprende que não aconteceu nada e continua. Se não, sente-se, tome seu tempo. Cada queda vai levar seu tempo. Comigo aconteceu que eu não tive tempo. Não? Então sim, eu fui vítima sim, eu sofri muitas coisas, mas agora eu não volto atrás para resolvê-las. Ou seja, já foram resolvidas no seu momento, faço terapia, resolvi as que realmente me afetaram, e agora estou livre de culpas, livre de tudo. Minha vida é uma anedota. Preciso conhecer seu terapeuta urgentemente. Tipo, não consigo entender quem consegue entrar nessa mente tão estruturada de um jeito tão legal, mas não sei se talvez a terapia tradicional até te dê preguiça. Tem que ser alguém bem objetivo. Sim, para falar a verdade, não quero parecer arrogante, mas já tive 2 terapeutas na vida. Tive vários, mas com quem fiquei mesmo foram 2 pessoas muito inteligentes. Não é porque eles falavam qualquer coisa, mas porque, olha só, eles faziam perguntas que você pensa, caramba! E eles mexem tanto com você que você está dizendo, não, quero voltar! Que coisa! Eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Claro. Então, todos muito bons, sim, muito inteligentes. Porque além disso, eu me considero uma pessoa inteligente, mas a minha inteligência também me faz bancar o bobo de maneiras inteligentes. Então, quando algo não está funcionando, eu sei que algo está errado, não enxergo, e vou a um terapeuta e digo, isso está errado. Eu vejo isso muito bem, então você está sendo bobo porque está errado. Ou seja, está errado, eu não estou bem, não está certo, não está certo. Tem algo aqui que não está funcionando porque eu já deveria ter isso que estou buscando, estou angustiado. Essa é a solução. Então, essa seria a segunda, né? Ou seja, o tempo e o quanto isso te afeta. Porque você tem um processo natural para superar as coisas. Mas já. De acordo. Sí, Obrigado, e tem os espanhóis e eu continuo. Não acredito, você nem sequer estava lá nessa porra toda. E a verdade é que eu acertei. É uma decisão que se mantém diariamente, mesmo que seja de forma mais inconsciente, mas é uma decisão de estar ali nesse sentimento de sofrimento. Ah, tem uma terceira que você pode nos lembrar? Ah, E de si, que qual é essa coisa de Deus e de si mesmo. o que é a alma e o espírito para você? Eu não acredito na... Eu não acredito no espírito. Eu não acredito no espírito. Não. Eu acho que somos mente, claro. Somos corpo. Estamos no corpo. Aqui estamos. Somos uma série de química, física e biologia. Somos as substâncias que esse cérebro secreta. Acho que se a alma existe, de alguma forma ela existe na nossa cabeça. O que temos é consciência. Consciência. Se há algo que eu possa chamar de espírito, é a consciência. E se existem consciências diferentes, tem gente mais consciente do que outra, mas todos temos consciência e o ser humano tem consciência de si mesmo. Que é algo ainda mais complexo, que é o que nos faz ter todas essas maneiras de jogar. Fizeram um experimento onde colocaram um computador para jogar um jogo de Jeopardy. Esse programa de perguntas muito importantes e muito profundas e muito de cultura geral. E, cara, você tem que ser muito inteligente e brilhante para saber as respostas, porque elas estão estruturadas em forma de resposta dada, então você tem que fazer as perguntas. Então, cara, eles colocaram um computador para competir com o cara mais inteligente, o cara que ganhou todos os Jeopardys, o mais brilhante. E claro que o computador ganhou dele, ganhou fácil. Agora você sabe que o computador soube que ganhou, você sabe que o computador ficou feliz. Porque o que isso fez com ele? Sim, a gente sim, mas o computador não liga, tanto faz, o computador não tem consciência, mas a gente tem. A gente pode dizer, ganhei, porra! Ou não, peraí, tanto faz. E isso tem a ver com o cérebro, com a consciência de quem somos. Então, existe alma ou existe espírito? Mais do que de forma espiritual e mágica, eu vejo como uma série de conexões neurais que nos fazem ser esse animal prodigioso, que tem enorme sorte de existir em um mundo com essas capacidades. E isso me parece um milagre maior do que qualquer outra coisa. Tenho enorme sorte de existir. Eu existo, eu estou consciente de existir. Caramba! Isso me parece mais importante que ter alma. Eu penso igual. Na verdade, não tenho nada a acrescentar, penso igual. E eu acho que quando as pessoas dizem que alguém tem uma alma muito bonita e tudo mais, elas se referem àquela personalidade que se forma a partir de tudo isso. As conexões neurais e os estímulos que você dá e como você reage ao que acontece com você e como você pensa. Eu tenho um livro onde falo sobre a alma, e digo, eu acho que usamos a palavra alma ou espírito para falar de uma forma poética sobre algo muito bonito que o ser humano tem. Exatamente. Dessa beleza que existe de forma inexplicável, apesar de que às vezes somos uma porcaria como espécie, essa coisa bonita que temos chamamos de alma. Ou você se apaixona com alma, porque com alma falamos de profundidade. E eu adoro essa palavra. Eu não digo para tirarem a palavra alma do vocabulário, não vamos deixar de usá-la. É legal. E além da alma, vem além, desculpa, da consciência, vem a energia. Que sim, nós somos, e isso está comprovado, e é o que dizia Odin, que somos biologia, química e física. Que eventualmente algum dia estará de volta à origem, mas não terá consciência. E eu acho igual a você que a vida humana se distingue pela sua consciência, ou seja, porque dizem é que a vida após a morte, porque nossa energia não se cria nem se destrói, só se transforma. Sim, como energia pode ser, mas como Odin,
Ou como Johnny, não acho que estejamos lá porque nossa consciência não está lá que nos faz ser quem somos. Então por isso todo esse capítulo dizemos, vamos aproveitar essa única vida que temos e provavelmente teremos o melhor que pudermos. E sem encher o saco, né? E todas as coisas que dizem são de forma poética, e tudo bem poeticamente. Mas assim, como se você nunca fosse morrer. Porque quando você morrer, suas células vão fazer parte de uma planta. Mas eu já não vou estar mais aqui, já era. Eu vou morrer, tipo, eu vou morrer não é porque você vai continuar vivendo. Porque seu corpo vai virar adubo. Já. Bom, esperamos ter contribuído bastante. Muito obrigado por essas 3 perguntas. Luz respondeu todas em detalhes e isso de verdade que maravilhoso. Vamos tirar isso aqui, meu querido Odín, e vamos passar para a parte final deste obrigado, deste episódio que foi espetacular, que são os conselhos incríveis. E aí, que tal os conselhos incríveis? Nada comprometedor. Nada comprometedor, são conselhos incríveis. Sobre 4 pilares que são como os pilares dos quais eu tento falar constantemente no meu conteúdo e em todos os meus cursos e tudo mais. O primeiro é a sua relação com o passado. E aí eu quero te perguntar, muita gente por ter uma má relação com o passado cai nessa depressão por uma tristeza constante, por um sofrimento contínuo e acabam se acostumando com essa tristeza. O que você recomenda para essas pessoas como um conselho bacana para poder combater essa depressão? Além de ir para terapia ou além de qualquer outra coisa que possam fazer por si mesmas? Poxa, é que além de fazer terapia é muito complicado, porque quando você está falando do passado, você está falando do que você interpreta do passado. E você precisa ter uma nova interpretação, e para poder ter uma nova interpretação, precisa ter novos pontos de vista. Talvez não seja terapia, mas são bons amigos. Às vezes os bons amigos são terapeutas. Mas para poder mudar sua ideia do passado, você tem que conseguir mudar o ponto de vista de onde você está olhando. Porque mais importante do que a realidade é como você conta a realidade para si mesmo, o que você diz para si mesmo. Por exemplo, uma das coisas que estou escrevendo agora nos meus livros. Está estudado que quando os bebês nascem, eles choram. E o vulto, assim que eu chamo porque não é a mãe, é o pai. O vulto, porque os bebês veem um vulto, nem sequer veem uma sombra. Dão comida para eles e eles choram, e um vulto chega e os faz dormir, e o vulto resolve tudo para eles. E então eles começam a acreditar que são o centro do maldito universo e acham que são Jedi porque fazem. E o bico se mexe e chega a POC. Então eu movo tudo. Acabei de descobrir que aqui eu movo tudo. Então, se minha irmã morrer, deve ser culpa minha. E se meus pais morrerem, deve ser culpa minha. E esse é o primeiro trauma do ser humano, que se sente culpado. E então, às vezes, você cresce com isso e depois entende superficialmente que não foi sua culpa. Mas ainda assim, às vezes, você precisa voltar ao passado e explicar para aquela criança que você foi. Não foi sua culpa, foi seu pai que era um idiota, foi sua mãe que era uma desgraçada, não foi sua culpa. Então, às vezes, você precisa ter um ponto de vista externo que te faça enxergar isso para que você diga, caramba. Então, como você pode resolver seu passado tendo outro ponto de vista sobre ele? Como você pode redefinir essa história de forma real, sem se enganar e sem inventar coisas? Sim, eu adoro. Ou seja, o conselho bacana é mudar a percepção que você teve naquele momento sobre determinada situação, coisa ou pessoa. Talvez o que mais poderia ser. Exato. E também enxergar talvez os aprendizados, as lições, o que também teve de bom. E então, a partir de pensar diferente, sentir diferente e agir diferente. Adoro. Agora, uma dica incrível para alcançar a sua melhor versão, e isso se refere ao seu relacionamento com você mesmo. Como eu posso me dar melhor comigo mesmo? E conheça a si mesmo, saiba quem você é. Faça perguntas para si mesmo. Quem sou eu? Por que sou assim? Como eu sou? Como eu fui? Pergunte para sua mãe. Quando eu era pequeno, o que eu queria quando era pequeno? Olha só que engraçado. Em que momento eu deixei de gostar disso? Poxa, por que eu não gosto disso? Por que não? Pergunta a si mesmo. Conversar com você mesmo. Converse com você mesmo e converse com os outros sobre você. Sim. Não? Sim, assim como você conhece alguém conversando, você conversa com você mesmo. Como? Claro. E de novo também. Eu sempre voltei para a terapia. Toda a profundidade é um caminho para dentro. Para dentro de si. A introspecção é maravilhosa. Pergunte a si mesmo coisas importantes. Leia autores incríveis. Ou seja, cultive-se. Conheça a si mesmo. Veja o que você gosta, o que te move, o que você não gosta. Por que você gosta do que gosta, por que você não gosta do que não gosta. Quando você decidiu isso, você pode mudar. As pessoas de repente dizem, é que eu não sou assim porque eu não sou hipócrita. Ninguém simplesmente era assim. Todos nós nos tornamos de alguma forma. Porque fomos aprendendo. Isso funcionou para mim porque tive que ser um cara teimoso a vida toda para sobreviver a um país escroto. Mas agora eu não preciso mais ser teimoso. Já não me serve. Eu tenho uma amiga que teve 4 irmãos homens. E então, quando chegava a orelha, sabe, do pão doce, ela tinha que brigar. Corté, cresceu. Tinha uns 19, 20 anos quando comecei a atuar. E, então, essa é minha mãe. E eu disse, por que tanto problema? Até que de repente comecei a conhecer e disse, é que você cresceu pensando que se não brigasse pela bendita orelha com seus 4 irmãos, mas agora seus 4 irmãos não estão mais aqui. E você é uma mulher adulta, não quero mais que diga, olha, essa é minha orelha, eu vou dividir.
certo? Porque estamos entre adultos. Você não precisa mais ficar fazendo esse tipo de loucura. Só fala, olha, esse aqui é meu. E pronto, todo mundo respeita. Totalmente. Conselho foda para suas metas. Tem muita gente que acredita, e eu sei que você não acredita, e por isso te pergunto, em decretar, tipo, só decretar sem agir. O que você pode dizer para essas pessoas como um conselho foda para que aquilo que elas acham que querem ou queiram conseguir realmente consigam? Tem uma chance de conseguir. Que não existe certeza. A única... Olha, se eu tenho um segredo da vida, é um só. Leva a vida. Se você cansar, senta, descansa, toma um vinho, uma cervejinha, uma coca que você gostar. Depois você levanta e volta a ralar, até morrer. Você rala, 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 rala. Vai ter coisas que você acerta, vai ter coisas que você não acerta. E pronto, só vai, vai, vai. É só isso. Tenta. Tenta, você vai mudando sua técnica, não é por aqui, é por ali. Existem milhares de portas, milhares de maneiras de ser feliz, muitas maneiras de ser feliz. Não é só uma, não é só ser escritor, cantor, o que você quiser, o que você quiser. Eu fiz bolos, fiz biscoitos, papel machê, para ver de onde, porra, ia surgir alguma coisa. Por isso que eu disse isso há pouco. Não me defino, sou ator topo, sou diretor, beleza, manipulador de bonecos, vamos lá, o que tiver que fazer, eu faço. O que eu quero é ser feliz, o que eu quero é estar bem, contente, viver bem, estar bem, é isso que eu quero. E se eu ler, amanhã tenho que fazer bolos, vou fazer bolos. E se eu tiver que ralar, eu ralo. E eu ralo, e pronto. É isso. Eu não decreto, não peço. Porque nem sequer existe. Ou seja, eu já me apresentei 5 vezes no Auditório Nacional. Não? E o primeiro Auditório Nacional com A Vivir, com um monólogo escrito por um mexicano, atuado por um mexicano, produzido por um mexicano, que além disso nem era estrela de televisão e cinema. Quando comecei a Vivir, era impossível decretar isso, era inimaginável. Ou seja, não havia ator que dissesse alguma vez. Nem sequer se sabia que era possível fazer isso. Não existia no México. Eu consegui algo que nenhum outro ator tinha conseguido antes. 18 anos de um monólogo. E fazer o que era indecretável. O que eu fiz? Falei, pouco a pouco, caminhando com o que tem. As coisas vão aparecendo e eu vou fazendo. A vida, e com isso vou encerrar porque eu já falei demais, é um jogo de Tetris. Você ainda não terminou de levantar o bloco. E de repente você diz, isso é mágico. Porque você tem que passar pelas coisas que estou decretando. Até que sai o maldito palitinho. Você diz, não, caramba, coloca essa porcaria de peroxidina. Droga! E aí de repente aparece algo que salva a vida e você diz, ai, minha mãe, que bom, que maravilha. A única coisa que você está fazendo é ajeitando o que a vida te joga. E às vezes encaixa e você pensa que é mágico. E às vezes eu queria justamente esse quadradinho que me serviria muito aqui. Não, o Tetris não está jogando o que você está decretando, idiota. Ele está jogando o que tem. E às vezes encaixa e às vezes não. Claro. E às vezes você joga e diz, caramba, parece que estão planejando tudo perfeitamente. Isso é, a vida é um jogo de Tetris. Adorei. É muito verdade. E dá muita paz ver dessa forma. Sim. Sim. Conselho incrível. Esse conselho incrível seria ver a vida como um jogo de Tetris. Eu adorei. E o último conselho incrível, e com isso basicamente vamos nos despedindo, é sobre os relacionamentos, principalmente de casal. Em que você priorizaria para poder fazer parceria com alguém em um relacionamento? No que você prestaria atenção ou o que você veria nessa pessoa? Ter pontos de vista sobre a vida iguais, né? Uma visão parecida. Parecido. Okay. Muito parecido. O que mais? Com isso você resolve tudo. O resto, sim. Física, química, conexão intelectual, tudo isso. Porque se você tem essa visão, o resto acontece. Ou seja, é visível que você não corre risco com alguém com quem tem uma conexão profunda de enxergar as coisas do mesmo jeito, sabe? Fica mais fácil. Você pode ter todo o sexo incrível e gostoso, mas sem todo o resto, isso não importa. Ou seja, o que importa é a conexão. A conexão vai levando a outras coisas. É muito raro você ter uma conexão profunda com alguém incrível, que vocês tenham pontos de vista iguais e que a aproximação não seja gostosa. É pouco provável. Pode acontecer, mas é pouco provável. Ou seja, acima de tudo, eu acho que penso igual a você, a conexão. A conexão. Intelectual, não só física. Não. A física não. Sim, intelectual, risadas, as conversas, visão. E pontos de vista iguais e semelhantes. Agora, nessa fase de solteiro, conversei com meu terapeuta sobre conhecer pessoas e de repente conhecemos alguém que dizia, eu trabalho com terapia. Ah, que legal, terapia. Sim, trabalhamos com crianças, jovens, porque a terapia é importante no começo. Ah, que legal. Sim, eu sou uma doutora que assim, trabalha com, sei lá, com os chakras das crianças, das vidas passadas delas. E eu penso, já era. Já era. Né? Ou conheço alguém que não, eu assim, não como carne. E eu, ok, tudo bem, porque eu gosto que a gente coma igual e que eu possa te servir comida e a gente compartilhe. Tudo bem.
E você come de tudo, né? Quer dizer, sim, mas eu não como cogumelos, porque eles absorvem a energia negativa da terra. E eu, puta, já era. E aí eu fui, não sei, então cheguei pra minha terapeuta e falei, acho que meu lema é que não fale besteira. Esse é meu lema, a única coisa que eu peço é que não fale besteira. É muito difícil. Então, que você tenha esses pontos de vista. Esses pontos de vista semelhantes. Quando você diz, não, você e eu não temos nada a ver. É que você está olhando para lá e eu estou olhando para cá. E talvez você esteja certo e eu também, porque cada um tem seu ponto de vista. Mas acabamos vendo a mesma coisa. E sim, isso nos ajuda nas coisas em que somos diferentes. Mas na maioria das vezes, se eu não quero sair para balada e você é baladeiro, sai para balada todas as noites, vai chegar um ponto em que você vai estar batendo na porta querendo sair e eu vou dizer, não, não quero sair. Sim, sim. Não, então eu prefiro... Você quer namorar alguém que não queira sair pra balada pra gente ficar em casa vendo Netflix e brincando? Maravilha. Sim, exato. Não, se você for do tipo, se você é vegetariana e não vai comer nada além de sementes, a gente vai ter problemas, porque eventualmente eu vou te falar pra experimentar. Pra ver se você prova uma carninha. Por isso eu tô ficando com você pra poder compartilhar a vida, que a gente goste mais ou menos das mesmas coisas. 100%. Você tocou em um assunto e com isso eu já vou encerrar. A solteirice. O que o Dino Perón acha da solteirice? Que está tudo bem, você não precisa estar com ninguém. Já pode ser uma decisão que dá para viver plenamente hoje em dia, né? Sim, sempre. Já faz tempo. Ou seja, sim, pode estar solteiro, porque é melhor estar solteiro do que ter uma vida cheia de problemas. Não brinca, mas além disso não é uma coisa moderna. É melhor só do que mal acompanhado. Isso dizem há muito tempo. Não é uma coisa tipo, que novidade, ninguém descobriu isso agora. Há muito tempo você sabe que é melhor estar sozinho do que estar cheio de problemas. O que acontece é que agora muitos tipos de vida, muitas preferências e formas de viver diferentes são mais aceitas. Numa segunda-feira, fui almoçar com uns amigos e de repente uma amiga me disse, é que estou ficando com um cara que é casado porque ele me disse que vai se divorciar, mas não, então estou esperando, mas já não sei o que fazer, mas que droga. Então uma vez eu disse para ele ainda está com a mulher, mas me disse que não ama, mas está saindo, mas que droga. E eu contei uma mensagem, uau, e meu outro amigo, não, é que estou saindo com um cara, mas olha só, ele me traiu porque disse que é normal, porque temos poliamor, mas eu não gosto, mas que droga, então não sei o que fazer porque ele me colocou na televisão e brigamos. E minha outra amiga, não, é que estou saindo com um cara. E eles contavam as histórias e compartilhavam todos os seus dramas, e aí aquilo tudo foi entrando em mim, que droga. E ele me perguntou, e você como está? E eu, não, eu estou bem, não fico com besteira, eu estou bem. Solteiro, cara, solteiro. É isso, eu me divirto muito comigo mesmo. Para eu querer estar com você, eu tenho que me divertir mais com você do que comigo mesmo. Não roube minha solidão, se não for fazer algo foda comigo. Sim, quando você é uma pessoa feliz, como a gente já falou, e completa, para que alguém venha somar algo na sua vida, tem que ser realmente alguém feliz e completo. Claro, tipo, e além disso, nem necessariamente somar para mim. Cuida disso. Vamos nos divertir. Exato. Eu já ganho bem, tenho minha casa, tenho meu carro, carreira, preciso que você me ajude, me aconselhe. Claro que me faz bem. Contanto que você não faça drama. Contanto que a gente esteja bem. Contanto que você não venha encher o saco. Tipo, eu concordo que vai ter problemas. Sim, vai ter problemas. A gente vai ter desentendimentos e vai ter conflitos. Claro, mas que isso não seja o tempo todo. Que isso não seja o tempo todo. De acordo. Cuide para que a gente se divirta e eu vou cuidar para que a gente se dê pouco. Ou seja... Você vê sua vida como solteiro, talvez com namoradas por fases, mas nunca com uma só para a vida toda. Não, só uma para sempre. Se acontecer, acontece. Tive um relacionamento incrível de 8 anos. Se você ficar 20 anos, que legal. Se você ficar 100 vezes, então que massa. Enquanto for legal, tá legal. Claro. Você aproveita enquanto dura. Claro. Agora... Isso é muito coerente com o que você disse sobre ir vivendo e surfando a vida conforme ela vem. Agora... Nunca tive relacionamentos de não. Moramos juntos por 2 semanas. Que besteira é essa? Fala sério. Onde você morou por 2 semanas? Como assim besteira? O que é isso? Não é? Eu tive um relacionamento de 8 anos. E aí estamos... quer dizer, para mim os relacionamentos são como uma gravidez, não é? Você começa um relacionamento com uma gravidez. E aí, quando completa um ano, já estamos... já estamos em um relacionamento, já conhecemos as coisas um do outro. No começo o amor é muito bonito. E você não vê defeitos. Depois vem o amor de verdade. Sim. E depois vem o amor maduro. É aí que está o amor. Dessa vez durou 1 semana, 2 semanas. Eu sou difícil de transar. Não transo facilmente. Não faço sexo casual. Eu preciso de uma conexão. E uma conexão... Sempre digo, meu sexo casual dura 3 ou 4 meses. É isso que dura meu sexo casual. Não? Eu preciso ter uma conexão profunda. E se eu posso, é como ter um bom emprego. Se aparece um emprego em que eu vou ficar 20 anos sendo feliz, claro que eu fico. Pô, por que eu não ficaria? Se continuar sendo muito bom, eu vou ficar. E se durar 50 anos eu fico. Se é um relacionamento, é um relacionamento. Se é um trabalho, é um trabalho. Se é apartamento, é meu apartamento. Estou feliz, estou bem. Por que eu iria me mudar? Você está de boa? Sim. Continua feliz? Sim. Sim. Vocês ainda se amam? Com certeza. A gente não transa como antes, mas estou bem. Não quero seguir transando com ninguém. Estou feliz aqui. Fica. Adoro. Precisamos de todas essas lentes com as quais você vê a vida. Obrigado, Odin, por tudo isso que você disse, que além de tudo é muito autêntico. Quer dizer, acho que dá para ver que isso está no seu DNA. Não é algo que você aprendeu, não é algo que você só trouxe como um discurso para vender alguma coisa. Te parabenizo por essa filosofia de vida que, além de tudo, não só compartilho, mas também me inspira, porque aprendi muito com você nessa conversa. E bom,
Espero que todos tenham gostado desse episódio. Te agradeço novamente e com certeza vamos nos ver de novo em breve, porque você é um convidado incrível, mesmo que não acredite. Nós amamos. Moalam. E é isso, muito obrigado. E eu acho que nosso convidado de hoje merece uma grande salva de palmas. Moalam. Só para encerrar. Para quem gostou deste episódio, me ajude com duas coisas. Comentem um sim ou um gostei muito, ou o que quiserem comentar, e me ajudem a compartilhar, porque talvez vocês tenham gostado, mas tem gente que não só gosta, como pode ter a vida transformada para melhor e pode a partir daí procurar terapia, assistir a alguma das suas peças e se inspirar de uma outra forma. Ou até mesmo entrar em todo esse universo que estamos tentando criar, que é Conquista tu Mundo. Muito obrigado, Odin. Nos vemos em breve e obrigado mais uma vez. Aplausos.